Mastreta! Fala galera, estamos aqui hoje gravando mais um episódio do podcast Na Mastreta. E nesse episódio de hoje eu quis trazer uma convidada muito especial e que vai ter treta aqui também. A gente já estava nos aquecimentos aqui trocando uma ideia. Então minha convidada hoje, Mari Rai. Estou muito feliz, Mari, que você está aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Obrigada a você, Ju, por ter me convidado. Adoro conversar, né? Nos conhecemos assim, batendo um papão e obrigada por todo mundo estar assistindo também. Vambora. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, eu gosto sempre de trazer um pouco do contexto aqui, como a gente se conheceu, e a gente já vai entrar no papo reto, tá? Eu brinco, né, a gente já tinha se visto uma vez só, acho que no treinamento do Edu, né, e aí a gente foi no mesmo evento, e eu falei, nossa, eu preciso conversar com a Mari. E aí eu só tava indo buscar, né, uma bebida ali, uma kombucha, e aí comecei a conversar com a Mari, e a gente nem sabe quanto tempo a gente ficou ali, né, mas como a gente brinca, foi algumas vidas de conversa, né? E aí, depois disso, enfim, a gente começou a se falar e eu sempre gosto de trazer convidados aqui, aquilo que a gente estava falando, né? Que o Na Mastreta é o podcast que descomplica a espiritualidade. Então, sempre os convidados, eu tenho esse cuidado, esse carinho de trazer alguém que eu sei que vive a espiritualidade e tem diversas outras atividades, né, da vida prática. E você tem um monte de coisa para compartilhar com a gente, né, Má? Então, pra gente começar, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que é bem grande, né? Mas você consegue, né, resumir um pouquinho pra gente, mas para contar um pouco para as pessoas um pouco da sua experiência, e aí a gente vai construindo essa conversa. Ao longo dos anos eu vim desenvolvendo meu poder de síntese, porque a gente vai entrando em contato com tanta coisa, né? Mas eu sou atriz, sou apresentadora, comunicadora há mais de 24 anos. Eu tava fazendo as contas, né? Passou dos 20, você fala, mais de 20 anos, você deixa. Mas agora chegou 24 para 25. Eu tava fazendo as contas, eu comecei em 2018 a atuar. 17 para 18. Mas eu conto 18 mesmo, porque foi quando eu comecei a fazer publicidade. Então, eu trabalho como atriz, né? Desde 98. Tá. E já trabalhei na Globo, na Record, fiz muito teatro, cinema. Então a minha carreira era dentro da televisão mesmo, né? Nesse mundo artístico. E quando eu terminei o colegial, eu fui morar em Los Angeles para eu tirar meu diploma de inglês, porque eu queria ser tradutora e intérprete. Tá. Eu sempre imaginava que ia aparecer assim no final dos filmes, Legendas Mariana Rai. Nossa, eu amava isso. Eu assim, não, eu quero isso, porque na época da MTV, vinha aqueles... eu fazia curso de inglês, então você pegava as músicas, aí você tinha a revista Bis, que vinha com a letra da música, aí você falava, nossa, canto tudo errado. Então, pra gente saber uma letra de música, foi assim que eu fui aprendendo inglês. Eu queria saber inglês pra saber o que eu tava cantando, porque eu adorava aquilo. E quando eu terminei o colegial, eu fui para Los Angeles, nem sabia que Los Angeles era Los Angeles, eu fui morar em Santa Mônica, que era a praia ali, para tirar o diploma, para eu voltar e ser tradutora e intérprete, né? Quando eu voltei, eu prestei letras e tal, e fui dar aula de inglês na Wizard, eu dei aula de inglês na Wizard. E só que quando eu tava lá em Los Angeles, eu conheci um outro rapaz, o Beto Schultz, que é meu amigo até hoje também, ator maravilhoso, um beijo, Beto. E ele falou assim, ô Mari, vou fazer uns cursos na UCLA, você não quer fazer lá também? Vamos ver, super legal, tem uns de fotografia, tem uns de não sei o quê. Aí eu achei lá um Acting Techniques, de atuação. Eu falei assim, olha que interessante, eu posso treinar meu inglês em atuação. Aí ele falou, vamos fazer então. Aí ele fazia, acho que um outro, e eu fazia esse de acting, e era lá na Universal Studios. Então a gente só falava, vamos lá porque é na Universal. Então todo dia de segunda-feira nós vamos pra Universal. Aí comia lá, ia no parque, a gente aproveitava assim, né? E aí quando eu voltei pro Brasil, depois de uns meses ele voltou também, e aí ele falou, Mari, tô indo fazer um curso no Célia Helena, um curso de atuação, assim, vivenciando teatro, vamos fazer? Aí fui. E fui fazendo as coisas, ali conheci outras pessoas, acabei entrando em agência de atores e comecei a fazer figuração em publicidade.
né? Então, dali eu já ia olhando, não sei o quê, e dava aula de inglês. Só que às vezes eu ia toda maquiada, aquela menina de 18 anos, toda maquiada, chegando lá para dar aula para umas pessoas de 30, 40, as pessoas não me respeitavam, né? Só que aí eu comecei a pegar um filme aqui, um filme lá, eu comecei a ver que eu ganhava mais, comecei a gostar bastante disso, fui fazendo outros cursos de teatro, e quando foi em 99... eu peguei uma série de campanhas, uma seguida da outra. Então, Aspirina, DDI Embratel, Banco Real, e tinha mais uma outra que era da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial. Então, passava uma seguida da outra. Nossa. Porque a Aspirina patrocinava não sei o que na Globo. Aí era Carnaval. A Embratel patrocinava o Carnaval, o Banco Real patrocinava a Fórmula 1. Então, era assim, era comercial meu 1, 2, 3, era sequência. Era ridículo, assim. Uma época que a gente podia fazer bastante filme. Tá. E a partir desses filmes, assim, eu mandava os meus videobooks pra Globo, fazia... videobook era feita cassete, aquelas... fita VHS. Ia com a sacola, assim, no Projac, pesada, distribuindo lá pros produtores de elenco. Fazia testes até que um dia, depois de uns 2 anos, a minha fita VHS caiu na mão do José Lavini, que era diretor do Cacete Planeta, e eles estavam fazendo um programa de humor para a Globo, chamava Garotas do Programa. Eles queriam lançar alguém. Eu já tinha feito vários outros testes na Globo, sempre batia com a cara na porta e nada, nananana. E aí, quando me ligaram, falando assim, olha, aqui é a Isabela Sequim, que eu sou assistente de direção do José Lavini, Então, a gente estava fazendo um programa de humor que é com a Marília Pera, Zezé Polessa, a Drica Moraes, Beth Goffman e Camila Pitanga. A gente quer lançar alguém. A gente viu seu videobook e gostou de você. Você gostaria de fazer esse programa? Eu falei, claro. Aí ela, então tá, eu vou passar. Eu posso apresentar seu videobook pro Zé Lavini? Eu, claro. Aí, então, ó, daqui a pouco eu te ligo. Eu fiz, tá bom. E desliguei. Tava na casa de uma amiga minha. Aí eu olhei e falei assim, vai pra... Eu comecei a xingar e blá, blá, blá. Falei pra minha amiga, eu tenho cara de palhaça. Fabiana, olha pra mim. Eu tenho um nariz de palhaço na minha cara. Eu sei que eu sou humorista, mas eu tenho cara de palhaça. Ela, o que foi, Mara? O que aconteceu? Era da Globo. Falaram isso. Ela, nossa, que legal. Eu falei, pois é. Você acha que eu, Mariana, que não sou ninguém, vou fazer um programa com Marília Pera? Ah, cara, vai... pra aquele lugar, sabe? Xinguei, falei assim, cara, cansei. Aquele outro teste lá da Malhação, era entre eu e a outra, pegou a outra. Cansei desse negócio. Os caras vão me ligar pra mim tirar sarro da minha cara. Quando que eu vou entrar na Globo pra fazer um programa com a Marília Pera? Ah, vamos tomar uma cerveja, vamos. Aí saímos, fomos no Select lá, vamos tomar uma cerveja. Foram tomar uma Heineken. Não, nem tinha Heineken nessa época. Brincadeira. Ai, que nervoso, aquilo tava irritada, assim. Aí no que a gente tava se preparando pra sair, toca meu celular de novo, aquele tijolão, né, da BCP. E aí era a Isabela de novo, falou assim, olha, Mari, então, eles gostaram, tipo assim, uma questão de 1 hora, assim, porque foi muito rápido. Ela falou assim, eles gostaram, você poderia vir pro Rio pra ter uma reunião com o Zé Lavini? Aí eu comecei a tremer, né? Enfim, fui e entrei na Globo fazendo esse programa, Garotas do Programa, que a gente inaugurou o horário das sextas-feiras, que depois veio pros normais, que era depois do Globo Repórter. E aí, dali, eu emendei na novela Um Anjo Caiu do Céu. Então, foi meu segundo trabalho na Globo. Foi indo, fiz Malhação também, a temporada maravilhosa, a melhor temporada de todas. Vocês, meus amigos aí, fãs da Malhação, sabem disso, que é a melhor temporada. A gente batia 45 de Ibope. Caraca. A gente ganhou um bloco a mais de tempo, né? Porque os anunciantes queriam ali, a gente tinha 20 minutos de programa, foi para meia hora, então entrou um intervalo comercial a mais. A gente recebia adendo, né? Que é de texto para gravar a cena, para ir ao ar daqui 2 dias. Putz. De 45, 47 pontos de Ibope. Não, foi um negócio muito, muito legal, que era a temporada de Bebel, Júlia, Pedro, Mau Mau, como é que é? Raíssa. Lembro desta época. Né? Então eu, Juliana Silveira, Henrique Castelli, Bárbara Borges, Cauã Raymond, né? A Fernandinha Nobre, Miguel Thierry, Serginho Rondiakoff, Renata Domingues. Então, assim, era muito, muito legal essa época. Foi muito bom. A Drica também.
Então, assim, foi uma época super bacana. Depois da Malhação, eu acabei voltando para São Paulo para fazer teatro. Me chamaram para um teste para o Video Show. Aí fiquei 2 anos como repórter do Video Show. Então, o pessoal lembra bastante de mim dessa época, quando a gente via TV, né? Então, era Malhação, Video Show. Depois de um tempo eu fui para Record, fiquei 4 anos na Record, fiz 2 novelas lá, Ribeirão do Tempo e Chamas da Vida. Fiz muito Zorra Total também, trabalhei com Renato Aragão, com o Tom Cavalcante. Toda vez que tinha os quadros lá interessantes, o Tom me chamava, eu ia. E tinha um preconceito, né? Porque naquela época as pessoas falavam assim, ou você é comediante. Ou você faz drama, mesmo dentro da Globo, assim. Então, ai, Mari, não fala que você tá indo lá fazer Zorra. Cara, vocês estão me vendo no ar. Como você vai falar que eu não vou fazer Zorra? Eu fiz vários quadros com o Tom Cavalcante, fiz uma bêbada com ele de Cana Brava. Gente, era uma delícia. E aquele povo com preconceito, achando feio. Eu não entendia muito bem. Então, tinha sempre um lugar meio ali de ibope, disso, daquilo, eu fazia porque eu gostava. É isso que eu ia te perguntar. Essa questão do humor já era sua, assim. Sim, humor. E mesmo trabalhar com televisão, com videoclipe, fiz bastante videoclipe também, adoro. Eu escuto música, eu já desenvolvo videoclipe. Eu adoro essas coisas. Tanto que depois, mesmo no teatro, eu fui pra direção, né? Tá. Então, dirigi peças, dirijo palestrantes também, porque me dá nervoso de ver o povo com espasmo. Eu falo, gente, pera, calma, segura a mão aqui. Então, veio a pandemia, então a gente foi pro online. Então, comecei a treinar mais as pessoas para o online. Mas nesse lugar, eu sempre trabalhei na TV porque eu gostava daquilo. Eu achava legal fazer uma publicidade. Eu fiz mais de 350 campanhas, se contar no geral, assim, né? Muitas campanhas de visibilidade nacional e internacional também, né? Então, na época, o pessoal da minha época, quem não lembra de DDI, da Embratel, quem não lembra da aspirina, que caiu uma aspirina gigante na cabeça dos pagodeiros atrás. Né? Essa propaganda ficou 4 anos no ar. Então, assim... gosto muito de fazer isso, trabalho ainda com alguns produtos, mas de uma forma diferente, faço bastante vídeo institucional também, que eu acho muito legal, e sempre via que as pessoas tinham um lugar ali de competição, de coisas que eu não entendia muito bem, né, e sempre acontecendo coisas na minha vida que eu falava, cara, não, de novo isso não, de novo puxaram meu tapete, de novo receberam uma rasteira, de novo não confiando em ninguém, de novo não sei o que lá, nananana. Chegou num ponto que eu falei, chega. Foi em 2014, eu tava na Globo de novo, tinha voltado pra Globo, tinha terminado um relacionamento longo de 5 anos, quando eu ia me casar, tal, que foi em 2012, e quando esse meu relacionamento acabou, tudo aquilo que eu acreditava, assim, metade do que eu acreditava já foi por água abaixo, porque eu falei, peraí, eu achava que eu ia ficar pro resto da vida, né, com essa pessoa, com meu ex. E isso acabou, então peraí, o que é que eu acredito? O que é verdade? Ali já começou um negócio. Então, para não lidar tanto assim com esse emocional que foi muito pesado para mim, eu me mergulhei no trabalho, só que aí nada estava dando certo, as coisas não estavam e eu, aquele esforço, aquele sofrimento, até que em 2014, uma bomba financeira, porque, né, você vai tentando trabalhar e não consegue, você vai criando o quê? Dívida. Né? Quem nunca? Quem nunca? Né? É dívida aqui, é dívida lá, e aí você trabalha, paga um pouquinho aqui, depois você entra mais em dívida ali, e puxaram o meu tapete de novo, em questão de trabalho, amizade, e uma lambança que estourou numa dívida que eu tinha também, eu caí num golpe do banco, não entramos nesse caso, mas eles triplicaram a minha dívida, eu naquele turbilhão emocional, acabei fazendo dívida num outro banco para pagar a dívida, não sei o quê, eu sei que eu fiquei 4 anos para poder acabar com tudo isso. E aí eu estava fazendo Zorra Total nessa época, eu tinha uma outra peça em São Paulo, e tudo aconteceu, eu estava lá na Globo. Eu voltei na ponte aérea e eu tinha que chegar, meu mundo acabou ali, foi assim, de novo, uma gota d'água pra mim, eu falei assim, não tô acreditando que isso tá acontecendo de novo na minha vida. E tinha que voltar pra São Paulo pra fazer uma comédia ainda. Caramba. Aí eu fiz assim, eu entrei naquele avião e eu só falava assim, não, cara, viver é isso.
Viver não é isso, tem que ter uma outra forma de viver, porque senão não vale a pena. Ali foi um pensamento tão prático que eu entendi todo o pensamento suicida, mas num lugar tão profundo que ou você tá numa dor tão intensa que você anestesia e você tem a opção de escolher. Porque eu falei assim, cara, se eu quero viver até os 90 anos, 90, 100 anos. Se viver, desse eu tô com 30 e poucos. Se fosse desse jeito, não vou poder confiar mais em ninguém. E os meus relacionamentos estão nessa merda, desculpa, gente, mas é uma merda mesmo, né? Todo mundo faz isso, né? Namastê, é isso mesmo, Mari, fica bom. Porque merda é merda, a gente faz, né? É uma coisa que a gente mesmo produz, né? Então, enfim. Então, tá nesse lugar, e vai ser sempre assim, nesses ciclos de 6 em 6 meses, outros de 2 anos, e peraí, cara, assim eu não quero, tem que ter um outro jeito de viver a vida. Eu não posso ser a louca, viver não pode ser só competição, eu não posso, não acreditar mais em ninguém, porque eu não acreditava mais em ninguém, eu tinha sido, né, traída de novo por amigos meus. Mais um amigo que eu não era meu amigo, falava, e agora? Quem que é meu amigo? Quem tá do meu lado porque me conhece? Quem sou eu? Acabou ali. Falei, tem que ter um outro jeito. Aí, 2 semanas depois, conversando com um amigo meu, ele me falou que estava indo fazer uma cerimônia do chá, de ayahuasca. Aí eu falei, mas o que é isso, né? E aí ele me explicou, tal, bateu aquele medo. Falei, agora eu vou morrer. Tenho medo de morrer, porque eu sou fraca pra bebida, eu não gosto de perder o controle das coisas, a consciência do negócio, né? Eu sempre fui aquela que levava as pessoas pra casa na festa, eu dormia na balada, esperava dar 4 da manhã, aí todo mundo, né, eu ficava sóbria, todo mundo bêbado, eu ia distribuindo. Amiga sóbria, né? A motorista da rodada. As pessoas, sempre fui, né? Eu sempre tive muita responsabilidade nisso. E aí eu falei, cara, mas ali me mostrou uma luz, assim, eu já tentei de tudo. Nesse tempo todo, né, eu vinha estudando todas as religiões, porque eu buscava alguma coisa. Tá. Eu perdi meu pai com 11 anos, então eu virei o demônio da Tasmânia, um giraia ali, nervoso, que fui construindo uma personalidade reativa, uma personalidade agressiva, que espantava as pessoas para não sofrer mais uma perda tão grande que eu tinha, né? E eu estava buscando com terapia, busquei nas religiões, busquei na astrologia, só que nada, estava ainda... Eu falo, aqui eu encontrei um caminho, né? Você, rapidinho, mas você é virginiana, né? Eu sou libriana. Libriana. Na astrologia ocidental, porque dizem lá as línguas das astrologia védica que eu sou virginiana e não vamos entrar nesse lugar. Não sei por que me veio isso na cabeça, virginiana. Pois uma hora eu vou fazer a védica e aí eu desconstruo mais uma coisa, porque agora eu já tô no processo. Tá bom, né? Tá. Mas... Você estava falando da questão do seu pai, né? Então eu já tinha buscado muita coisa. Sim. Então, assim, eu tinha uma conexão com a natureza. Sempre que dava uns quiprocó, eu morava perto da praia, eu ia pra praia, eu ficava vendo o pôr do sol, eu conversava com o sol. A natureza pra mim sempre foi divina, sempre foi Deus. Deus pra mim sempre foi a natureza. Então, quando falou que a ayahuasca era um chá feito de planta e raiz, aquilo já foi me tocando um pouco, porque era uma coisa natural que vinha da natureza. Essa pessoa foi me explicando direitinho, aí conhecia outra pessoa que ele tinha levado ele, era um centro ecumênico de várias religiões, a pessoa era uma terapeuta, fui lá conhecer, então ele me explicou como é que ia ser o processo, foi me ajudando a lidar com esse medo de entrar em contato com essa sombra, né, mais afim, porque ela estava ali, só que a gente fica empurrando para fora, né. Sim. E aí, quando ele falou, o nome do ritual é Deus em mim, eu falei, não tem como eu não ir, é o que eu tô buscando, né, é Deus. E aí fui nesse ritual, e foi uma das coisas mais lindas que aconteceu. Eu tive todo esse apoio, né? Então, fiz uma dieta específica, estudei certas coisas que ele pediu para eu estudar, e não saí chegando lá com pessoas que eu não sabia quem eram, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, né?
E conversei com a mãe lá e o pai da casa, conversaram comigo, falaram, toma aqui uma dose só, vai aos poucos, vai vendo. E meu amigo falou, esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, né, Davi, beijo. Aí ele falou pra mim, você vai ver um monte de bicho, você vai ver barata, cobra, você quer fazer, credo, mas é tudo você, porque tudo isso que você tá vivendo, que você tá me falando, é um monte de bicho peçonhento que tá aí, né? Bem. Aí ele falou, não é, Mário? Eu fiz, Então, conforme ia aparecendo essas coisas, eu ia respirando e tirando a mente, né? Eu sempre fui muito daquela ver pra crer. E aí eu falava, não, eu quero ver. E mal sabia eu que isso é a essência do buscador, né? Nada além da verdade. Não sossego enquanto não vê a verdade. Por mais que doa, eu vou lá catar e eu vou achar essa verdade, né? Então eu fui saindo desse lugar de medo para esse lugar do tipo, agora eu tô gostando, é isso aqui, eu tô chegando perto, você sente, você tem um sentimento. E aí depois eu fiz mais alguns, né? Eu fiz ao todo, na época foi em 2014, eu fazia mais ou menos um por mês, vinha lá o nome do ritual, eu sentia, fiz um de Lakshmi, né, fiz de Shiva, você vai fazendo, né, o feminino não sei aonde foi, e ela fazia, e cada desses ia abrindo mais um lugar, me iniciei no Reiki, fui lá fazer meu Kim, vi que meu lance era cura com as mãos, aí falei, nossa, tá tudo certo, vamos lá, fazer o Reiki, aí logo em seguida descobri a Diksha. E quando eu fui apresentada para a Diksha, eu senti uma paz, que eu recebi a primeira Diksha, que é uma energia, né, uma transferência de energia, como o Reiki, mas a Diksha, ela vem da fonte mesmo, ela é uma energia inteligente que ajuda você no que você precisa mesmo, ela ativa o seu córtex pré-frontal, que a gente só usa o cérebro reptiliano, a maioria das vezes, né? Sim. Então, a gente tem que aprender a usar as outras partes do cérebro. Então, com essas outras sabedorias, e mesmo com a Diksha, ela ativa essa parte do córtex pré-frontal e você começa a observar a vida diferentemente. E quando eu recebi essa Diksha a primeira vez, eu senti uma paz, como se todos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas dores, tudo sumiu, mas sumiu magicamente, era como se eu estivesse tomando um banho de luz, de energia, assim, eu sentia as minhas células formigando, eu falava, gente, isso existe, era uma coisa que eu buscava e eu nem sabia que eu buscava, que era essa sensação, porque você tenta entender com a mente. Aí me tornei Diksha Giver, fui começando a trabalhar junto lá de fazer os cursos, da época era o Honest University, lá da Índia, de Shri Bhagavan, que é um casal visionário que tem uma visão de ajudar as pessoas a saírem do sofrimento. Tô eu junto, percebi que essa missão é minha também, e percebi também que essa missão é de todo mundo que entra, que desperta, né, porque você tá buscando lá sair do seu sofrimento, e na hora que você vê que tem um caminho que é possível, você quer que todo mundo saia, então vamos lá, gente, você fica até chato, né. Eu ia te perguntar isso, Marco, quando você começou, porque imagina assim, né, você vivia num outro mundo, vamos dizer assim, não sei se, enfim, de televisão, isso que você falou, né, de ego, de um puxando o tapete do outro, e aí você fala, não, existe algo a mais aí, né, eu quero buscar, e é um chamado do coração, um chamado da alma, né, e aí você foi fazendo essa busca, e quando você estava falando, eu sou escorpião com ascendente escorpião, né, então quando você diz, vamos um pouquinho mais no fundo, porque eu quero achar a fonte, eu me identifico muito, porque eu também fui por esse caminho. E aí a hora que você olha e fala, putz, é isso, passei por todo esse escuro, né, e faz parte, para eu poder sentir essa sensação, que às vezes a gente não consegue realmente explicar, porque é uma coisa eu falo que a gente quer traduzir em palavras algo que é da nossa alma, é impossível. Daí você fala, não, mas eu quero mostrar isso para essas pessoas, né, porque é uma sensação de... você também pode sentir isso, né? E aí você começa a ser, aquilo que a gente tá falando, aí você começa a ser a louca, né, da meditação, a louca da respiração, a louca da astrologia. A louca do mantra. A louca do mantra, né? Então, assim, como é que foi lidar com isso aí nesse mundo todo né, porque daí você vai se transformar, a sua personalidade, ela vai se transformando, né, porque a sua essência é a mesma, mas
era uma vida e que você começa a viver uma outra vida, né? Como é que foi isso, assim, essa transição? As pessoas ao seu redor, sabe? Foi muito impactante isso? Antes de eu fazer a cerimônia, né, da ayahuasca, a primeira vez, eu sempre fui daquelas pessoas de Fênix, né? Eu tenho um Lua Escorpião também, então eu tenho o nó do norte na casa 8, então é Fênix, né? Então eu ia lá, caquinho pra tudo quanto era lado, eu ia lá, varria, juntava tudo de novo, jogava água, moldava ali no papel machê e vambora, nova Mari. Então eu sempre fui muito desse lugar de ir atrás dos meus sonhos, do que eu queria, né? Minha mãe me falou assim, é 1 em 1 milhão que entrar na Globo, e eu falei, eu sou 1 em 1 milhão. E aí depois eu vi também que eu tava ali para provar para as pessoas que eu podia alguma coisa, era uma outra busca, né? Fui percebendo o que eu tava fazendo ali, além de gostar, que no meio do caminho o negócio se transformou tinha muito da paixão e do amor, mas eu também estava tentando provar para as pessoas que eu podia, porque, né, como assim, uma pessoa para entrar ali já era difícil na minha época, hoje então pior ainda, né? Enfim. Mas eu queria mudar a minha forma de me comunicar, eu queria mudar o meu relacionamento com a minha mãe. Tá. Porque era muita briga, era muita discussão. Depois que meu pai morreu, a gente começou assim, ter um embate. Então, tudo era muito embate. E eu percebia que meus relacionamentos também eram assim, né? E eu era muito reativa, eu tinha medo de pessoas de poder, eu tremia nas bases. Se alguém viesse falar mais grosso comigo, eu ficava tensa. Se viesse me pressionar também, simples assim, ó, vamos, a gente tá atrasado, se veste logo. Nossa, eu paraliso, parece que eu ia para um outro lugar, paralisava, ia para um outro lugar, perdia o que eu estava fazendo, era assim uma coisa muito intensa. Eu já vinha trabalhando isso em terapia, a astrologia estava me ajudando a entender esse tipo de comportamento, mas eu falava, cara, eu não quero mais ser assim, isso tá atrapalhando minha vida. Imagina, viver a minha vida toda, mais 40 anos brigando com a minha mãe, mais 40 anos, sei lá, 50 anos, 60 anos brigando com as pessoas, tendo medo de ir atrás do que eu quero. Se alguém vem brigar comigo, eu fico tremendo. Peraí, para isso não é vida, né? Era nesse lugar que eu pensava. Então eu queria melhorar a minha comunicação, eu queria ser menos reativa, menos agressiva. E aí, quando eu descobri esse caminho, que depois eu fui ver que era um caminho do yoga, que o yoga é um tratado para ajudar a gente a saber como viver. Sim. Né? Então ele trabalha corpo, mente, o espírito, respiração, alimentação, exercício. Uma coisa de 7.000 anos, que essas pessoas já ficavam pesquisando lá atrás. Isso é maravilhoso. E deu um bug na minha cabeça. Mas, como eu tinha muito pensamento, e eu cantava muitas músicas na cabeça, e ficava muito pensamento repetitivo, eu percebi que, como eu gosto de cantar músicas, eu comecei a perceber que as músicas que eu cantava, que era um monte de crença limitante, que me levava cada vez mais pro sofrimento. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que parar de cantar essa música agora, e agora o que eu faço? Aí vi a Om Namah Shivaya. Eu falei, olha que gostoso isso. O que significa Om Namah Shivaya? Tipo, transmuta todas essas energias. Eu falei, nossa, maravilhoso, né? Então eu comecei a cantar mantra para substituir um pensamento que estava me causando sofrimento. E fui estudar mais a fundo essas coisas todas. E eu comecei a gostar, porque eu era muito agitada. Imagina, ficar parada, meditando. Terrível. Eu começo a ter ideia, eu queria parar de escrever. Então, aos poucos, quando eu ia conversando com as pessoas, ia encontrando as pessoas no meio do caminho, elas me explicavam, olha, Mari, isso daí que você está fazendo, você está refletindo, isso é muito bom, você está indo em busca das raízes desse lugar, porque eu sempre fui muito cientista. O ator, ele vai a fundo para construir um personagem, né? Até o nosso papo, a gente pode entrar por aí também. Sim. Então, quando eu estou construindo uma personagem, eu recebo um texto, um diálogo, que vai dar em algum lugar, só que ali aquele papel com palavra escrita, não tem emoção, não tem sentimento, não tem intenção, não tem nada. Eu que vou entender da onde eu venho, para onde eu vou, o que está acontecendo na vida daquele personagem, para eu falar aquelas falas.
Então eu queria transformar esse lugar e eu via que eu ficava buscando, mas falaram, olha, isso daí é refletir. Meditar é você, né, o que está escrito no Yoga Sutra do Patanjali, que é o yoga, é o Yoga Chitra Vitra Nidra, eu não lembro direito o nome, falar em sânscrito, mas yoga é o cessar dos movimentos da mente. O que são os movimentos da mente? Pensamentos que vão para o passado, para o futuro. Quando você está no presente, que a gente está conversando, eu estou usando a minha função inteligente de pensamento para falar. Mas se você me perguntar uma coisa, eu vou lá para o passado. Aí eu jogo para o futuro. Então, tem esses movimentos, julgamento, crítica, análise, são mais movimentos da mente. Então, como é que eu cesso isso e vou para o presente? Tá, mas aí eu não vou mais pensar, vou parar de pensar, vou morar na montanha, vou pro Himalaia. Não, é só porque a partir desse lugar de cessar, você sai da identificação e vai pro observador. Então, assim, até você entender, porque como é muita informação, você fala cessar o movimento da mente, você já entra num turbilhão, fala assim, não vou conseguir, é impossível, eu sou assim, não sei o que lá. Aí você já muda, já vai pra outro lugar, já vai fazer outras coisas. Você não me conhece. Gente, se eu conseguir, você também consegue. Tenha certeza disso. Porque quem me conhece antes de agora sabe muito bem do que eu tô falando, o cão chupando manga virado no giraia, que a pessoa era. Essa é a minha frase. Você me falou agora aí, ó, tudo isso. Se eu consigo, você também consegue. É virada no giraia. É isso aí, ó. Então, se nós duas conseguimos, você que tá aí... Você também consegue, Então, dentro disso, eu comecei a perceber também que tinha muita gente baba-ovo lá, tem que... Eu olhava aquilo, eu falava assim, gente, que fanatismo é esse? Porque... Pode falar palavrão. Que fanatismo é esse, gente? Pelo amor de Deus, eu sempre morri de medo de fanatismo. Sempre morri de medo de perder o controle. Sim. A minha mente sempre quis controlar. Então, vocês estão, eu tô falando de um lugar que com conhecimento de causa, né? Então, assim, é assim mesmo. Eu sempre, ficava, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus, pelo amor de Deus. Socorro, Deus! Socorro, Deus, Socorro, Deus, pelo amor de Deus. Então, eu sempre ficava pedindo, sempre tive muita sorte, muitas orações foram atendidas, sempre me senti muito protegida, mas eu fui perceber isso quando eu comecei nesse caminho de conexão, de ressignificar o meu relacionamento com Deus. Tá. Porque eu vinha de uma família católica onde Deus castiga. Não faz o que Deus quer... Não faz o que Deus quer, paga a conta dentro de uma doutrina que te coloca numa caixa de culpa. E a culpa e a raiva são duas coisas que corroem a gente por dentro, e a culpa é pior ainda, porque ela é tipo cupim, você não vê, ela vai te comendo por dentro, e aí um dia você vai sentar na cadeira, e a cadeira cai, quebra, e você cai no chão. É que ela é silenciosa, né, Mari? A raiva, quando você sente, fica mais fácil de você identificar, porra, eu tô com raiva, vem um certo movimento, né? A culpa não, a culpa você fica ali remoendo, e é isso mesmo, ótimo. Até porque te ensinaram que é certo você ficar sofrendo por amor, que é certo você ficar sofrendo quando você vê uma coisa ruim, né? Que você não foi bom, então você precisa se sentir culpado por não ter feito o que o outro queria, o outro ficou chateado por sua causa. Ai, meu Deus, eu sou mal. O drama, né? É o drama. Né, a televisão ajuda, o cinema ajudava nisso também. Então, muito complicado. Então, é óbvio que foi muito difícil, assim, né? Pessoas que olhavam pra mim e me zoavam lá, a Zen, vai lá, né? Como é que é? Haribo. Você nem sabe o que é Haribo, meu filho, sabe? Uma coisa assim, aí eu olhava assim, até eu ficava com raiva às vezes, porque você tenta tentar mudar. Eu tentava muito mudar minha mãe, né? Vou parar de brigar, você quer, tem que mudar. Né? E o mais difícil foi justamente deixar de lado essa vontade, necessidade e urgência de mudar o outro. Quando eu comecei a soltar isso, as pessoas ou se afastavam mesmo, ou eu mesma me afastava e estava tudo bem. E eu percebia que, assim, como é que assim, principalmente o relacionamento com a minha mãe, ela ia aos poucos, ia também ia acalmando essa relação. Porque é difícil quando você vê uma pessoa que você ama
né? Que seja mãe, pai, irmão, primo, tio, amigo, uma pessoa que você ama, você tá vendo que a pessoa tá lá se afundando em drogas, que a pessoa... Não que minha mãe esteja afundando, não, tô falando no geral, não é isso não, gente. Mas a gente brigava muito, Sim. né? Eu não aceitava como ela pensava e ela não aceitava como eu pensava. Então era sempre um embate. Se ela falasse assim, vamos pegar esse copo, eu falei, prefiro a xícara. Você é sempre do contra! Tipo assim, a gente brigava por causa dessas coisas e era do nada. Então assim, dependia muito de como era o humor de cada uma estava. Muitas coisas ainda a se resolver internamente. Mas quando você vê, por exemplo, um amigo seu se afundando nas drogas, você fica até bravo, você quer ajudar e você não sabe o que fazer. Ou você é conivente, como esse filme A Baleia, né? Que é muito interessante mostrar como as pessoas são coniventes dentro do próprio suicídio assistido, né? Então a gente tá lá se matando, o outro tá ajudando, tá sendo conivente lá, não, deixa, tadinho, tadinha, não é assim mesmo, ela teve uma vida difícil, ela teve não sei o que lá. E eu fui vendo tudo isso, porque eu, como atriz, eu olhava, eu sempre gostei de seres humanos, dessas culturas, de entender o sofrimento, e lá atrás eu já buscava mudar o fim de alguns personagens. Eu entrei em embate com alguns roteiristas, com alguns autores, porque eu falava assim, não, ela não pode sofrer até o fim, vamos mudar isso aqui, ela tem que ter um negócio dentro dela que vai lá e ela vai ser feliz. Não, essa daí ela vai morrer mesmo assim, de sofrimento. Não, ela não pode morrer de sofrimento. Eu lutava contra isso. E na verdade era eu que estava buscando, né? Esse ressurgimento de sair desse sofrimento e entender esse lugar de ser feliz. E para mim, o que eu percebi que era a busca toda de ser feliz, a felicidade se existir, porque felicidade é uma ilusão, não existe. É só uma ideia mental que a gente pode ficar horas falando aqui de felicidade e a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque felicidade é uma coisa para você, uma coisa para mim, uma coisa para você, para o outro e tal. Então, assim, eu percebi que o que me traz alegria, que isso é, né, estar alegre. Felicidade é estar alegre. Se a gente puder entrar num conceito. Felicidade é estar alegre. Então, quando você está em paz consigo mesmo, quando você está em paz com você, com o outro e com o mundo à sua volta, apesar de tudo, apesar dos horrores dessa vida e apesar das maravilhas dessa vida, mas você está em paz, você não está nem em euforia ou em depressão, isso traz alegria. Então, alegria de estar no meu ser. O que é o cerne? É uma paz interior, é uma calma, uma alegria sem causa. É você perceber tudo que está à sua volta, é você sentir o outro. Sim. E aí eu comecei a ver que nesse caminho, principalmente estudando com a Oneness e com a Women Academy, com o Ekam, quando eu conheci a minha mestra, Shri Pritadi, eu fiz, pronto, cheguei em algum lugar. Né? É isso, é simples, é óbvio. É pegar na mão e não é pular por cima da cortina de fogo, é atravessar a cortina de fogo. Só que é isso que a gente tem medo, só que chega uma hora que você não tem opção e você quer. E não é um lugar de ego, é um lugar de tipo, já deu. Eu cansei de sofrer, eu cansei de ter mentira sobre mim mesma, de contar mentira pra mim, de fazer um negócio pra eu acreditar e nunca consigo preencher essa ideia sobre mim mesma, sobre o outro, sobre as coisas. Não, para. É menos. Vamos se acolher, vamos se abraçar, vamos chorar junto e olhar e falar assim, tá bom, agora vamos. Vamos. E acho que tem uma palavra-chave, Mada, que você tá falando, que é vulnerabilidade, né? Acho que a gente sai daquela capinha do super-herói e aí, tá foda aqui mesmo, né? Tá sofrido, mas vamos junto, né? Você se permite ser vulnerável quando você entra nesse caminho, nessa jornada, né? De poder falar, tá difícil de atravessar, mas com outras pessoas que estão nessa mesma jornada fica muito mais fácil, né? Sim, porque às vezes a pessoa nem tá assim estudando um reiki ou tá estudando alguma terapia alternativa, nada, mas ela tem ali a conexão dela, uma sabedoria que... Interior, né? A pessoa até sofre, mas ela sofre calada e ela escolhe não reclamar da vida, e isso daí já ajuda muito a gente passar, porque a dor vai vir, os desafios vão vir. Sim. Né? Então, quando eu percebi que essa coisa que todo mundo fala assim, você é uma gota
do oceano e você é o oceano. Isso para a mente entender é muito difícil. Sim. Mas conforme você vai se libertando desses sofrimentos, você consegue enxergar o que te traz de verdade sofrimento, né? Essas artimanhas da mente, do ego, da dualidade, dos desejos. Quando você vê em que lugar interno todos esses movimentos aí te colocam, você vê que isso traz perturbação e conflito interno, né? Porque eu gosto muito do trabalho do Ekhan, da Pritadi, do Krishnadi, porque eles mostram pra gente, o ego funciona assim, a mente funciona assim, a dualidade é isso aqui, os desejos fazem isso com você. Agora, observa na sua vida onde é que isso aqui, como é que você agiu a partir desse lugar? E aí, meu bem, a sua mente é o melhor computador que existe no universo. E ela vai abrir caixinha, e ela vai te mostrar o filminho, todo editado, bonitinho, fazendo pulo daqui, pulo pra lá, e ela vai te explicar exatamente como é que você vem agindo na sua vida. O mal, a dor que você causou nos outros, a dor que os outros te causaram. Quando você consegue ver e sentir a dor do outro, a dor que o outro sentiu, independente se foi consciente ou não, se você causou, né? Porque às vezes eu falar um não, quer café? Não, obrigada. Aí você pensa assim, poxa, cara, acordei mais cedo para fazer café pra Mari, para ela chegar aqui e falar que não. É uma dor que eu te causei, né? Então assim, eu não tenho consciência, porque você tá sorrindo. Tudo bem, filha da puta. Porra, né? O pensamento vem. Sim. Então a gente briga com esses pensamentos. É só deixar passar. E aí você respira. A expiração varre isso para longe. E isso é treinamento. Então a mesma coisa com oratória. Todo mundo fala assim, não, porque você tem que ter talento para falar. Você já nasce orador. Pessoas nascem mais extrovertidas, mas mesmo as extrovertidas precisam de um treinamento, de uma técnica. Sim. Eu não falo tão bem hoje, vamos falar, nossa, Mari, você fala bem, você vende bem, você quer... Poxa, gente, eu tinha problema de dicção, ainda tenho um B com T, um DR, assim, mas eu treinei muito para chegar nesse lugar, que hoje, né, faço mais tranquilamente. Então, até mais espontaneamente. Então, é treino. E todo esse lugar de... bem-estar, poder pessoal, é treino. Você chegou num ponto muito, muito bom, assim, Mari, assim, que eu quero pegar essa deixa sua. Porque acho que as pessoas, elas treinam muitas coisas, né? Tipo, eu treino, vou ser lá engenheiro. Você treina pra ser engenheiro, né? Eu vou ser advogado. Você treina, você vai pra faculdade. E aí, essa sua fala é muito importante, porque eu falo isso para as pessoas, e como treinadora, né, dentro das empresas, ontem mesmo, eu tava com um grupo de trainees, e aí, olha que interessante isso. Eles me chamaram pra reunião de briefing com o cliente, aí as meninas, cliente tal, não sei o que, exigente tal, vê se você consegue inovar alguma coisa. Aí eu sou muito assim, né, eu me conecto, faço a parte prática, mas eu vou no fluxo. Daí na hora, conversei, escutei os dois, aí eu falei, no programa todo, vocês já fizeram alguma técnica de respiração? Aí as meninas, não, que legal. Aí eles adoraram, eu falei, beleza, então nós vamos começar o treinamento com uma técnica de respiração, beleza? Beleza. E pra fechar? Não, pra fechar é uma dinâmica que sobe a energia e tal, juntando tudo que eles fizeram nessas 4 horas e meia de treinamento. Putz, que legal. Daí, cada turma que eu começo, ainda tô em processo, já fiz algumas, ainda tem algumas para fazer. Cada turma que eu vou fazendo desses trainees, e eu começo falando para eles, pessoal, vou trazer uma tecnologia ancestral para vocês, não sei o quê, vocês sabem o que é isso? Aí, um outro, eles ficam assim, aquele silêncio, e eu deixo o silêncio, porque isso é uma coisa que as pessoas têm um incômodo com o silêncio, né? Aí fica aquele silêncio na sala, assim, online, e eu tô lá. Daí alguém abre o microfone, respiração. Respiração. E aí eu ensino eles a respirarem e eu explico isso para eles. Eu falo, gente, isso é treino, né? Então, por exemplo, eu também, essa frase que você falou, eu era extremamente ansiosa. Eu ainda tenho muita energia, sou agitada, assim. Mas o que eu aprendi? A me treinar a voltar pro presente. Então, por exemplo, a gente tá aqui né, gravando, eu tô aqui com você.
tem um monte de outras coisas acontecendo que você veio depois que eu saí daqui. Agora eu só tô aqui contigo. Então eu fui desenvolvendo isso também. Então eu acho que isso é importante para as pessoas, porque senão eles olham e falam, não, tá muito longe de mim. Olha a Mari lá, ela é, né? Olha a Ju. Não, a gente tá falando para vocês, né? A gente foi desenvolvendo esse treino da respiração, da meditação, dos mantras. Então, e mesmo a comunicação que você falou, a minha primeira palestra, eu apaguei, porque eu não aguentava ver, assim, tipo, eu não me entendia. A minha respiração, sabe, a minha dicção também. Hoje, quando eu olho, eu falo, cara, beleza, melhorei muito. E o que eu ainda preciso melhorar para cada vez me tornar melhor? Então, assim, é uma busca, ainda mais quando a gente trabalha com comunicação, a responsabilidade que a gente tem de comunicar. Então, assim, acho que é um recado muito importante da gente passar para as pessoas, que não é assim, um estalar de dedos, né, que realmente é um processo de treino. O estalar de dedos, ele vem na percepção, quando você se percebe em relação a isso, né? Sim. Porque a gente já está conversando sobre isso, então uma hora quem está assistindo aqui vai estar numa outra conversa, numa outra questão, e aí do nada ela vai se perceber, ela, peraí, eu estou pensando aqui, que nem você estava falando, o que eu estava fazendo? Estava com vontade de falar, é verdade! Não, uma vez que aconteceu isso comigo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pensando, eu não tô nem te ouvindo, eu tô começando a pensar em coisas aqui. Tem gente que corta, né? Eu já fiz muito isso também. Não, mas a pessoa tá te acusando de alguma coisa. Ela, não, mas eu não fiz isso porque eu quis. Deixa eu terminar de falar. Não, mas é porque não sei o que. Né? Quem nunca? Né? Então, sim, como é que você faz? Você respira. Uhum. Que o a respiração varre os pensamentos. Então, eu tô aqui te olhando, mantendo a presença para te escutar, porque é normal, você vai falar alguma coisa, eu vou lembrar de algo. É normal isso acontecer, mas o que a gente faz? A gente respira. Passou, e aí eu tô aqui, a hora que você terminar o seu raciocínio, aí vamos ver, a mente é muito inteligente, a gente subestima, né, a nossa inteligência. Eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer. Se for importante, se estiver dentro do contexto, do papo, do fluxo, realmente você vai lembrar. Então você fala assim, depois me lembra de te falar certa coisa, porque era legal, porque eu não quero sair do fluxo aqui agora. Então dentro da comunicação também é isso, né? Uhum. Trazendo um pouco pro lado do ator, quando a gente tá no teatro, o que o ator faz? Tem muito ator que só decora a deixa do outro. Né? Então ele tem que falar lá uma frase com 5 linhas e aí ele não decora o que a outra pessoa vai falar, ele só decora tipo bem passado. Essa é a última palavra, depois que ele falar bem passado sou eu. Tem muito ator que faz isso, decora deixa. Se você muda e fala assim, tudo vai ficar bem passado, seria essa frase, né? Bem passado, tudo vai ficar, a pessoa perde. E ela esquece, ela não entra. E aí depois ela vem brigar com você. Você não deu a deixa! Que não sei o que. Ela fala assim, você que estava viajando e que não ouviu. Só porque às vezes eu fazia de propósito. Porque eu percebia que não conectava. Sim. Você tá lá contracenando, a pessoa não olha no teu olho, ela tá fazendo outra coisa. Existem cenas que realmente, se a gente estiver de lado, as duas digitando aqui, a gente tá conversando aqui, eu não tô olhando no seu olho, mas eu tô conectada com você de alguma forma. Você percebe quando a pessoa não tá conectada com você. E o que é que a gente não tá conectado? Porque a gente tá com a cabeça em outro lugar. E isso traz agitação, e isso traz falta de foco, falta de produtividade. E qual que é a questão de hoje que a gente vive? Muita informação. Aí falaram assim, antigamente o olho só conseguia ficar 9 segundos de atenção numa coisa. Aí depois foi 5, agora são 3. Então se você não escreve lá ou fala algo no seu post, ou mesmo numa conversa com a pessoa, em 3 segundos aquilo não aparecer interessante para ela, ela vai passar o dedo, ela vai mudar de lugar, ou então ela vai parar de conversar com você, vai pegar o celular dela e vai sair andando, ou ela vai virar para o outro e vai conversar com outra pessoa. Eu quero fazer amizade ou ter um cliente desse que não consegue prestar atenção mais de 3 segundos? Oi? Que lugar é esse que eu estou montando um programa para ajudar as pessoas a saírem da ansiedade, a terem mais qualidade de vida, a ter mais calma? E eu estou me colocando em ansiedade, porque em 3 segundos eu tenho que capturar e falar uma palestra de 30 minutos. 3 segundos não dá nem falar oi, né, direito? Não, você respira. 3 segundos é a minha inspiração. Porra! Poxa! Você entendeu? Então, assim, a gente tem que se perguntar
quem eu sou? Que ser humano é esse? Eu não consigo prestar atenção mais de 3 segundos numa pessoa. É óbvio que quando a pessoa começa lá no nhenhenhê, você já sabe que ela tá no nhenhenhê. Mas, cara, olha no olho da pessoa, respira um pouco, vê o que ela quer falar com você. Ai, no meu tempo é muito precioso, não sei o quê. Tudo bem, mas esteja presente. E é isso que eu aprendo muito com mestres, né? Sim. Os mestres, eles estão ali presentes para você. Quando a Prita Di olha no meu olho, ela tá olhando no meu olho. Quando o meu professor lá do ECAN tá me ouvindo, tá falando comigo, ele tá olhando no meu olho. Ele tá presente ali. Você sente o outro, você começa a sentir. E a gente tá com o coração fechado, né? Então a gente não sente mais as pessoas. Então fica nessa onda de ter que ter empatia, que ter que ter compaixão, mas ninguém sabe o que é empatia, ninguém sabe o que é compaixão. Fica só achando que eu tenho que dar a mão e falar, vamos lá, apoiar o outro no sofrimento dele. Não é bem assim, né? Foi uma das coisas que foi o que mudou profundamente dentro de mim, essa percepção, para eu ficar uma pessoa mais calma e uma pessoa mais compassiva mesmo, né? Porque a gente não pode cobrar de um outro o que ele não sabe. E é isso que a gente aprende na espiritualidade também. Sim. Falando um pouco dentro desse negócio da espiritualidade, que a gente fala assim, não existe, que não sei o quê. Não, existe, realmente é um pedaço seu, é como se você negligenciasse sua mão esquerda, vamos supor assim, né? Então você tem o corpo, a mente e essa parte da energia, do seu espírito, né? Isso daí já a própria ciência agora está comprovando toda essa parte. Então, que é uma conexão com o todo, com essa inteligência universal que permeia tudo e a todos. Tem gente que chama de inteligência universal, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de divino, tem gente que chama de suprema consciência, luz clara, como você quiser chamar. Jesus, Maria, Ganesha, é o todo QS, né? Fica mais fácil para alguém que é o QS, né? Que é o que é o QI, o QE e o QS. O QI de inteligência, o QE emocional e o QS dessa parte mais sutil, sabe? Isso, né? O QS também. Então, cada um chama de um jeito, mas é a mesma coisa. Aí você fala assim, mas esse guru aí fala a mesma coisa que o outro. Porque é a mesma coisa. Você vende absorvente. São todos iguais, só que você fala do seu jeito. Você vende café. Quantas marcas de café que tem? É tudo café, gente. Só que um é arábico, o outro é não sei o quê. É tudo mais da mesma coisa. É que eu lembrei agora, você falou isso, te cortando mesmo. Não, vamos embora. Assim, você muda de mestre por quê? Porque você não entendeu com esse. Vai pro outro, repete. É a mesma coisa. Você só não entendeu. Aí você entende lá o que o outro tava falando, aí você volta. Então você não precisa, né? Tem uma coisa que o próprio Roberto Chinachi fala muito, né? Que não é um mundo de ou você faz isso ou faz aquilo. É o mundo de e. Eu sou isso, e sou aquilo, e faço isso, e gosto disso, e dentro desse lugar. Mas falando dessa parte da espiritualidade, do QS, né? É como se fosse um pedaço do nosso corpo que a gente não acha que não tá lá, que você negligencia, você não tem consciência dele. E a partir do momento que a gente entende e experiencia essa inteligência universal, podemos assim dizer, né, na nossa vida, tudo muda. Tudo muda e enquanto eu não sabia, isso não me era cobrado. Mas a partir do momento que eu estudo, que eu vou lá e eu sei, isso começa a ser cobrado de mim, porque eu estou consciente. Então, por exemplo, a gente vai entrar em treta, em polêmica? Vamos, vai. Namastreta, momento namastreta. Vai, Mari, que depois eu tenho um negócio pra te falar. Muitas dessas coisas, né, que a gente fala, do ateu, vamos começar por aí, então, assim, de ser ateu ou não. Tá, eu também não acredito em muitos desses deuses carrascos e castigadores, etc., como pintam algumas filosofias, algumas religiões. Ou então você fala, eu não acredito nesse Deus que é um cara de barba. Tá, também não, então nesse parte eu sou ateu, né? Ateia.
Então, assim, nesse lugar, sim. Mas, não, mas eu acredito na energia, acredito que eu faço as coisas. Você acredita em alguma coisa. Então, a partir do momento que você acredita ou você não acredita, você acredita em alguma coisa. Mesmo não acreditar é acreditar em não alguma coisa, né? Então, em primeiro lugar... Usando o seu lado cômico, se você não entendeu, volta, assiste de novo, escuta de novo, repete. Repete, volta lá, vai, volta, rewind. Mas é nesse lugar, porque também eu era muito São Tomé ver para crer, e esse é o espírito do buscador. Sim. Eu quero ver, mas não é entendimento com a mente. Tem esse braço aí que você não tá sentindo, que você precisa começar a movimentar ele, que são essas partes diferentes do nosso cérebro. Sim. Né? Essa conexão, a ressignificar as palavras, ressignificar relacionamentos. Então, a gente gosta muito, né, do entretenimento. É só briga, é só reclamação, é só falar mal do outro, jogo de discórdia e fazer treta pro outro cair. A gente quer ver mais a treta e quer brigar com a pessoa. Aí lá vai dormir, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para ficar mais feliz, não acredita mais em ninguém, mas acha lindo lá o jogo da discórdia na televisão, acha lindo ficar fofocando e julgando o comportamento das pessoas na internet, e depois não quer que você seja julgada, não entende esse lugar de julgamento, que é uma prisão. Os haters, né, que tem por aí. Então, é muita gente que não teve um carinho, não sabe dar carinho. Essas pessoas que são haters não recebem abraço, acho que no mínimo há 6 meses. Os políticos... Por isso que tem aquele povo que fica na rua, né? Abraço de graça lá, né? Hug free lá, né? Receba um abraço aí, porque realmente faz sentido. Né? Encostar coração com coração. Então, assim, não recebe um abraço, não recebe porque quando a gente conversa, o que acontece? A pessoa tá lá falando, já aconteceu comigo também. Aí você começa a falar da sua história e desencana do que o outro tava falando. Isso é empatia. Quando você está falando alguma coisa, e eu lembro de uma história minha, e eu também senti isso, você está falando que você sentiu rejeição. Aí eu lembro, Ju, também aconteceu uma vez comigo, eu senti rejeição também. Isso é empatia, só que você já cortou a pessoa, já foi para você, para o seu ego, para o seu umbigo. Não estou dizendo que está errado, mas se você tiver consciência, falou, né? O que você falou... Eu não sou um bloco de gelo. Eu senti, eu fui lá para minha história, eu já consegui acessar algum lugar. A compaixão, ela é quando você não tem esse ego. Então você pode até lembrar da sua história, mas você respira, varre lá para o lado e continua escutando a história da outra pessoa, e é a partir desse lugar que você conecta com o sentimento do outro. Então você vai sentir essa rejeição e essa tristeza que o outro está sentindo, porque você vê que está vindo de lá. Então você, sem ter historinha sua, umbigo, autocentrada, você conectou com a dor do outro. Pelo coração, né? E é onde acontece pelo coração, mas você conecta com a dor do outro. E a grande compaixão é quando, a partir dessa conexão, você age. Né? Então, a compaixão, no fundo, é por onde a gente tem que funcionar. Então, eu tiro o eu, né? O pensamento autocentrado, todo sofrimento surge do pensamento autocentrado, porque é tudo eu, mi. A hora que sai o pensamento autocentrado, eu conecto com o outro, e a partir desse lugar eu ajo. Então, se eu tô vendo que você tá assim, quer uma água? Então eu pego você tá chorando, eu vou pegar um lenço. Eu não vou virar para assim, não, mas é assim mesmo, ou não, você devia ter feito isso. Tentar trazer coisas para a pessoa, tirar a pessoa daquele lugar. Não. Às vezes o que ela precisa é desabafar, né? Ouvidos, ombro, amigo, esse lugar. Então, conforme a gente vai treinando esse lugar, isso é espiritualidade. É se abrir, tirar você da frente, para você poder se conectar com o outro. E a partir disso a gente solta uma inteligência incrível. Se abre para essa inteligência. Porque já é comprovado que a gente tem mais uns 40 mil, 80 mil neurônios no coração. Então a gente tem esse primeiro cérebro,
que é onde tem mais neurônios, o segundo cérebro é o intestino, e o coração é o nosso terceiro cérebro. Então, aqui eu percebo, eu conecto, eu me entendo como eu, faço as sinapses, comando o corpo, né, com esses neurônios aqui. O intestino, eu vou perceber o ambiente, né, se eu não tenho os neurônios do intestino funcionando, eu não estou percebendo o ambiente. A gente vai ficar mais comendo em função da mente mesmo, né? Porque quando fica mais frio, você tem vontade de comer mais comida quente. Quando tá calor, você quer tomar suco. Isso é a inteligência do seu intestino. Não, e é por isso, né, Mari, também, que hoje em dia, como tá cada vez mais forte essa questão da espiritualidade, a questão da nutrição, da alimentação também tem vindo muito à tona. Sim. Né, porque, na verdade, a gente, como você começou falando da natureza, né, que para você Deus é natureza, como nós somos partes da natureza, a gente também funciona assim. Só que a gente acho que vai esquecendo disso. Então, para eu viver a espiritualidade, um dos pontos chaves também é a nossa nutrição, né? Como Sim, total. Do que eu tô nutrindo esse corpo de energia aqui? Se eu sou energia, como é que eu nutro isso? Eu só alimento, mato a fome do meu corpo físico, ou estou ingerindo alimentos que vão me nutrir, né? Também tem essa deixa aí, né? E vou falar sobre isso. E só finalizando, o terceiro cérebro, que é o coração, é onde a gente sente as pessoas. Então, a gente não se sente e não sente o outro, porque a gente tá sempre lá no drama, nesse autocentramento, né? Sim. E essa questão da nutrição é muito importante, porque não é só o que a gente come, né, de comida, é o que a gente alimenta a nossa mente com conteúdo. Sim. E principalmente o ar que a gente respira, porque você pode viver sem ver TV, você vive muito bem sem Sim. internet, você pode viver alguns belos dias sem beber água e sem comer. Você vive, mas sem respirar, você não passa de 3 minutos. E a gente esquece disso, né? Ninguém lembra que tem que respirar. Você fica pensando se vai ter ar depois que você expira? Se vai ter ar para você inspirar de novo? Não, né? Então. E a respiração é curta. E a primeira eliminação que acontece no nosso corpo, é através da respiração. O corpo precisa de oxigênio para funcionar. As células precisam de oxigênio para funcionar. As mitocôndrias todas precisam de oxigênio. Né? O seu cérebro, para pensar, precisa de oxigênio. Respira. Então, não adianta, né? Quando você tá lá nervoso, o que a pessoa fala pra você? Respira, calma, respira. Pra você voltar pro seu lugar. Então, a respiração varre pensamento, ela dá uma calmadinha no fogo lá da raiva, ela te ajuda a pensar melhor, a sua circulação funcionar, o sistema digestivo funcionar, e tudo isso está dentro dos tratados do yoga. Tudo isso, vocês querem pesquisar? Vão lá, vai estudar a filosofia do yoga, vai estar tudo lá certinho, todos os textos dos Vedas, tá tudo lá, como é que come, como é que você respira, como é que você se limpa, como é que você dorme, como você senta, como você anda, para quê? Para você utilizar melhor esse é o seu mecanismo, o corpo todo. É uma brincadeira agora você compra um veículo lá, um automóvel, não veio o manual de instrução, né? Agora é digital, mas vem. O nosso corpo é a mesma coisa. Esse aqui é um veículo do nosso espírito que a gente está usando aqui neste momento, né? De tempo e espaço. Então, existe por aí. É que não vem quando a gente nasce na maternidade, não chega esse manual junto para os pais, né? Porque os pais têm um manual muito obsoleto que leva para um lugar que hoje a gente já viu que não é legal, né? Você olha a humanidade hoje, tá todo mundo doente, tá todo mundo... A maior pandemia que a gente tem agora é uma pandemia de depressão e de ansiedade. E é gratuito o remédio. Respira. Aprende a respirar. Reaprender a respirar. Né? E você faz um trabalho assim, não faz, Mari? Como que é? Só pra quem quiser saber mais. Eu faço esse trabalho porque, gente, pensa, né? Toda vez você tem uma estreia de teatro, né? A pessoa fica lá, o coração... Como é que eu vou entrar e falar... Bom dia! Não sai, gente. Né? Pra você respirar com taquicardia, vocês sabem que não dá. Vocês têm que, né, inflar aqui pra cantar também, é muito difícil. Então, assim, a gente tem que respirar e voltar pra esse lugar. Então, nos treinamentos de oratória, de falar em público, o trabalho de respiração, de você voltar ali pra sua respiração e saber que é a
só a respiração, que você tem que tirar a mente da frente, aos poucos você vai treinando. O desconhecido causa muita ansiedade, né? Eu vindo pra cá, peraí, Ju, eu não tô conseguindo entender qual é o caminho. Pra mim, o Santos Dumont é antes da Marginal. E pra você tá falando que é antes da Marginal, de onde é que você tá vindo? Eu tava já perdida, meu senso, né? Minha bússola interna, né? Você entra no carro, aí o Waze fala assim, siga para Noroeste. Noroeste. Eu sei, eu tô dentro da garagem, onde é o Noroeste? Né? Se eu tivesse alguém numa me conta. montanha, eu até poderia saber onde é que era o Noroeste olhando para o sol. Mas esse trabalho da gente fazer, primeiro com a respiração, eu tenho várias meditações no meu Instagram, ensinando passo a passo de como sentar para meditar. Então, primeira coisa, que é o desmistificar essa porcaria toda, né? Porcaria não, que é uma maravilha, gente. É mais modo de falar. Então, assim, como eu vou desmistificar isso? É óbvio que se eu parar aqui agora e virar e falar assim, não vou entrar em samadhi, não vou lá iluminar. Eu tenho que primeiro cessar esse movimento interno da agitação de onde eu estava vindo, acalmar minha respiração, botar meu cérebro numa outra frequência, perceber o meu corpo. Só isso demora, quando você vê, que a gente não fica contando, mas demora uns 5 minutos. Que é a mesma coisa quando você vai preparar o café. Você vai lá, você abre, pega a garrafa térmica, você abre a torneira e bota a água na leiteira, pega, liga o fogo, espera a água entrar quase em ebulição, não deixa a água ebulir para fazer o café, tem que ser naquele ponto quase ebulição, não deixa borbulhar. Esse é o melhor ponto da água para fazer café, beleza? Aí você vai lá botar o pó no filtro, aí você vai colocar a água, vai esperar coar. Se você contar aí esse tempo, vai dar uns 15 minutos mais ou menos. Nossa, 15 minutos? 15 minutos. É porque a pessoa não estava presente, então ela não se deu conta, não é? E outra que esse relógio que fica contando o tempo, a gente perde. Quando você tá presente e tá conversando, sei lá quantas horas já passou nesse papo também. A gente parece que a gente começou agora, né? Mas também parece que a gente tá aqui há horas e vidas conversando. E esse que é o poder dessa presença, porque a gente tá se nutrindo também, né? Então, dentro desses treinamentos de oratório, eu percebi que eu podia ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, porque é o que eu vinha buscando. Olha lá, voltamos. A busca. Volta, fecha o pop-up. Fecha as abas. Né? Mas se vocês quiserem abrir, a gente abre as abas de novo, não tem problema. Mas dentro de todo desse lugar, o que eu poderia, né, ajudar? Porque nesse caminho eu fui vendo que eu estava lá buscando me libertar das crenças limitantes, só que o meu trabalho era o quê? Contar história para as pessoas se manterem em crenças limitantes. Aí eu entrei em colapso. Falei, gente, como assim? Como assim esse trabalho que eu tanto amo? Como assim tudo isso que eu faço há anos, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão, com tanta vontade, eu tô fazendo mal para as pessoas. E eu só fazia vilã, né? Quem lembra das minhas personagens, era um monte de vilã. Aí você já entra naquele lugar assim, mas eu não era uma vilã. Os karmas que eu gerei. Os karmas que eu gerei, mesmo que não era meu, mas eu não era assim. Será que as pessoas me viam como vilã? Eu nunca fui vilã. E chorava, né? E tudo isso assim lá, estribuchando no chão, né? Aí o Oscar vai lá e mostra assim, olha você, tipo, eu sou aquela, eu roubei a bolacha do meu primo e falei que foi meu primo, foi o outro. Aí você vê o outro apanhando lá e é você que comeu a bolacha, foi ela que comeu. Não, foi eu que comi não, foi ele que comeu. Quantos, né, dessas coisas que a gente já fez, né? E aí eu percebi nesse lugar, entrei meio que em colapso. E aí comecei a buscar entender mais esse propósito, o que eu vou fazer da minha vida, né? E as pessoas me pediam, fui dar aula de oratório, então elas me pediam, mas você fala também, ajuda aqui, as pessoas a fazerem isso. E eu vi que faltava esse lugar. Sim. Então trazia esse treinamento de respiração, porque é isso que acalma a pessoa, de foco, de entender, de autoconhecimento. Você tá com medo do quê? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Então dentro disso, quando eu fui começar a fazer os treinamentos, que a gente vai agora fazer os grupos, que vai ser tão legal, dirigir palestrante, né? Você, palestrante, quer melhorar a sua presença de palco? Vai falar com a Tia Mari te ajuda e você vai fazer, ó, pé nas costas, vai virar, né? Faustão, Hebe Camargo, melhor que o Luciano Huck, ó, que pensa.
Mas eu gosto muito disso, eu gosto de ver as pessoas brilhando. Eu sempre fui muito fã dos meus amigos. Eu sou aquela pessoa que eu saio falando bem. Quando eu gosto, eu saio falando bem. E se eu tenho coisas atrás, hoje eu respiro. Né? Porque todo mundo tem as suas questões entre si, a gente não... cada um tem a sua forma de viver no mundo, né? Então, assim, eu posso não concordar com você, mas eu não vou entrar em combate com você. Eu respeito. Você está fazendo mal para alguém? Não. Mas essa forma como você age, não acho... não está alinhado com o que eu acredito também. Então, cada um vai no seu, não fazendo mal para as pessoas e para o planeta, tá beleza. Mas... dentro disso, eu resolvi... Desculpa. Eu resolvi olhar para essa questão mais internamente, me dar esse tempo de absorver isso. E tinha um amigo meu que falava assim, você tem que voltar, você tem que falar, você tem que se resolver com esse negócio. Essa atriz não sai de você, né? Eu falei, não, mas é porque eu estou entendendo outras coisas. E aí foi como eu percebi que todo esse trabalho de autoconhecimento... de parar para meditar e olhar lá, refletir sobre as coisas, né? O que eu estou sentindo? O que é que eu estou pensando? Isso realmente vai me fazer ter consciência se eu gosto ou não de uma coisa, se eu quero ou não da outra, vai influenciar totalmente nas minhas escolhas. Total. E é isso que a gente faz no trabalho do ator, né? Voltando lá, você pega o texto... e é um diálogo. Então, o diálogo é esse, que eu preciso vender um copo, esse jogo de copos para você. Uhum. É isso, o diálogo é esse. Então, eu tenho N formas de falar isso com você. Se eu tô de boa e é um negócio que eu estou no desapego e o copo é bonito e eu sei que ele vai fazer um bem pra você, eu vou vender super feliz. Falar assim, oi Ju, tudo bem? Então, olha, esses copos são maravilhosos, não sei o quê. Ai, você tá precisando? E vai indo. Uhum. No final, eu vendo o copo pra você, ficamos felizes. Agora, se esse personagem que tá aqui vem com um monte de dívida, que o filho está no hospital, ele precisa pagar a conta do hospital porque ele não teve plano de saúde, não deu a carência ainda. Então ele está numa urgência, num medo desse filho morrer, do que pode acontecer com ele, com a família, não sei o que lá. Como é que vai ser essa cena de vender esses 2 copos? Essa pessoa vai estar, pelo amor de Deus, compra esse copo. Olha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, compra esse copo para mim, porque não sei o quê, nananana, e meu filho, nananana, tem uma urgência, tem um medo, tem uma ansiedade por trás dessa fala. Então, o que é que está por trás das suas falas? Qual é o seu estado interno? É um medo? É a partir do medo que você está agindo? É a partir da tristeza, da mágoa, da raiva? Quando a gente começa a ter consciência do nosso estado interno, é a partir de uma alegria, de uma euforia, que também é um outro extremo, né? Uhum. Tem gente que recebe o salário e sai, tenho dinheiro, vou gastar. É uma euforia e é também, né, tentando ter mais prazer, uma busca de prazer que você está fugindo de uma falta. Então, tem um sofrimento aí também. Então, conforme a gente vai prestando atenção, que isso que eu aprendi com o Krishnadi, com meu mestre, só existem 2 estados. Ou é um estado de sofrimento, ou é um beautiful state, ou é um estado de beleza interior. Então, a partir de qual estado eu quero viver? Não existe um terceiro estado. Então, eu percebo quando eu estou na raiva, o que eu causo, o que eu faço, como é que saem as minhas ações, o que eu estou criando mais. Então, cara, eu quero continuar criando caos? Não, eu quero criar, como é que eu posso voltar para o meu centro e me apaziguar com tudo isso? Então eu resolvo essa questão dentro de mim primeiro, e aí eu vou e tomo uma decisão, aí eu vou e falo alguma coisa, porque você pode ver atitudes impulsivas, né? Eu acho que tá dando gatilho em todo mundo aí, né? Já tá todo mundo lembrando, aquilo lá eu falei para outra pessoa, que, né? E uma coisa tipo, a gente vai falar alguma coisa a partir de uma raiva, a gente vai falar alguma coisa a partir de um medo, mas eu posso reconhecer, falar, Ju, aquela hora lá, não tem problema, você me desculpa, eu estava preocupada com outras coisas, eu estava irritada que a pessoa não me ligava e eu precisava sair, e eu dei uma patada em você, eu menti pra você, eu falei aquilo lá, assim, cara, isso dá tanto alívio. Mas eu não posso admitir que eu errei. Eu não posso falar, isso é feio. Isso é um julgamento que você está tendo para com você do que é ser ético ou não.
do que é bonito, do que é feio. Quando a gente tira todas essas coisas, você consegue chegar nesse cerne. E foi isso que eu entendi, foi isso que me tirou desse sofrimento da reatividade, dessa parte de agitação, porque eu penso pra caramba também, artista, gente, artista pensa o tempo todo, a hora que abre a caixinha lá, que é o momento da criatividade, na hora do dia, danou-se. Mas nem 30 minutos de meditação ajuda. É 30 minutos degladiando lá com um monte de coisa. Levanta, sai, esqueceu de fazer isso, vai ter que fazer outras coisas. Pega, para de meditar, anota. Não vou me mexer. E aquele negócio aqui, gritando dentro de mim. Acaba logo esses 30 minutos. E eu lá, não vou me mexer. Sai daí, sua louca! Sai daí. E isso, cara, é muito interessante porque são desafios, né? Sim. Você vai levantar 150... 150 é muito, né? Para um supino. É muito, né? Uns 80 quilos? 80, né? Você vai falar assim, bom, vou começar com 15 quilos lá de supino. Aí você vai parar nos 15? Não, né? Você vai para os 25. Aí você vai para os 50. Aí você vai para 80. Até que uma hora você fica 40 minutos parado meditando. É a mesma coisa. Então, esse desafio de você lidar com a sua mente, de você lidar, isso totalmente impacta na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos. Sim. Porque a hora que eu começo a sentir mais o outro, eu começo a escutar o outro, não achar que o que o outro está fazendo é por minha causa, né? Ela tá brava que é comigo. Ai, eu que fiz aquilo errado. Não, por que você tá me dando patada? Porque você tá em algum... O que tá acontecendo? Você tá tudo bem? Né? Se alguém vier gritar com você, te dar uma patada do nada e começar a te menosprezar, é porque essa pessoa não está bem. E se ela começar ainda a manipular o jogo e tentar tirar o foco de você para ela, é pior ainda, porque ela tá numa ilusão, né? E não adianta, não entre nessa briga. Ou você manda para aquele lugar e fala assim, vai viver com saúde? Porque você escolhe, né? Sim. Você sabe que você está falando com uma pessoa que não está consciente do que ela está fazendo, mas ela está numa falta, ela está num medo. Acho que tem um exemplo prático, Mari, que você falou, que eu lembrei agora, que acho que é bem legal. O Edu fala muito isso do Chininha Chique, né? Ele conta a história da caneca cheia de café, né? Se você esbarrou na caneca e caiu o café, por que caiu o café? Que era o que tinha dentro. E a Era o que tinha dentro. Era o que tinha dentro. Então, tipo, se alguém esbarra em você e vocês, né, joga raiva, alegria, é aquilo que tá dentro de você. Então, você sabe que é isso, entendeu? Então, acho que, assim, esse é um ponto que a gente tem que ficar atento. E aí, eu queria trazer um exemplo que... Eu gosto sempre de trazer algumas coisas práticas, né, pro pessoal. Você tava falando uma hora, eu não quis te cortar, mas eu lembrei, essa semana eu tava com uma questão, né, pra resolver. E aí tava me gerando ansiedade. Aí eu cheguei e falei, cara, de que estado eu quero tomar essa decisão? E aí, o que eu fiz? Eu te contei, né? Daí desconectei ontem, né, tal. Cara, eu parei, eu falei, vou voltar pro meu estado de paz, assim. Daí, a partir daqui, eu vou fazer. E hoje eu acordei numa paz, assim, né? Eu acordei com calma, respondi tudo que eu tinha que responder desse centro, meditei, daí eu vim pra cá. Então, assim... Hoje eu consigo fazer isso com consciência. Treino, gente. Antigamente, sabe o que eu faria? Derramaria essa caneca de café, ou seja, despejaria essa raiva que eu estava sentindo, sem entender, sem processar, e aí depois eu ainda falo, o que o universo está me trazendo de volta? Só o que eu estou plantando, né? Então, acho que cada passo dessa consciência que a gente vai expandindo, a gente traduz isso com os nossos comportamentos. Né? Então, acho que às vezes eu trago essas coisas, porque acontece com a gente. Não, porque, e a gente tá num papo tão aleatório, né? Tanto fluxo. Foi. Eu tava olhando aqui. Já entendi aí. Mas, assim, muito interessante, porque o que acontece, né? Vamos lá falar de personagem. Eu ia te falar isso. Você tá super agitado. Chegou, recebeu aquela notícia lá. Ai, meu Deus, quero matar o mundo agora, né? Aqueles memes de segunda-feira lá, né? Que vem a onda, não sei o que. Você pegou a fatura do cartão de crédito, falou... Aí você já começa a ficar irritado, já começa a sair cobrando todo mundo, você tem que me pagar, não sei o que, nananã. Só que aqui a gente chega pro podcast, né? Então, você não botou esse negócio aí ainda? Porra, você não... como é que é? Nem sei xingar mais. Não conectou a câmera, não ligou a luz. Não conectou a câmera, você é burro, não consegue botar aquilo na... Então, Ju, né? Tudo bem, amada, querida? Vamos começar a falar de
espiritualidade. Aí você já olha com aquela cara de querer olhar fuzilante pra pessoa assim, tipo assim, é uma máscara, Sim. é um personagem. Essa pessoa é mau caráter? Não sei, mas que ela não tá lidando bem com ela mesma, ela não está. Então, a partir desse ponto, o que eu fiz? Eu tenho uma observação. É um julgamento que não me leva do tipo, bem, ela é melhor do que eu, é pior do que eu. Uhum. Porque o ego tá sempre se colocando lá, né? Sim. Entre melhor ou pior. A gente sempre quer ser maior, melhor, mais inteligente, mais bonita. E isso é uma prisão. Total. Né? Então, quando você respira e consegue se enxergar e ver o que está acontecendo lá dentro, que estado que eu quero tomar dessa decisão? Pô, eu gosto tanto do Gui, gosto tanto da Ju, gosto tanto da Mari, por que eu vou brigar com essas pessoas, vou despejar a minha raiva, que nem é por ela, porque no fundo fui eu que não me planejei direito e gastei sem saber que existia o amanhã, que essa fatura ia chegar, e agora eu vou despejar essa raiva que eu tô de mim no outro. Prestar atenção. Essa tristeza é sempre mimimi. Todo sofrimento surge do pensamento obcecado por si mesmo. Todo sofrimento surge a partir do pensamento autocentrado. Você pode perceber, esse pensamento aqui está focado em mim ou no outro? É óbvio que está em você. Principalmente quando, por exemplo, em relação a luto. Uhum. É uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né? Muitas pessoas, elas entram para a espiritualidade, para a religiosidade, quando a gente perde alguém, né? E sempre que a gente perde também alguém famoso, alguém que é bacana, que a gente vai, tá tão jovem, uma criança, aquilo mexe com a gente e faz a gente dar mais valor para a vida, né? Uhum. Algumas pessoas, né? Porque as outras continuam igual. Aí você só reza pelos outros. Enfim, porque na verdade a vida está sempre, todo dia de manhã, toda vez que o sol nasce, toda vez que você acorda, é uma nova oportunidade. Então, a gente devia dar esse valor, né? Então, quando a gente perde alguém muito querido, é muito difícil lidar com essa dor da perda. Mas se tá com dor por causa que a dor é do outro, é porque você ficou aqui, vai ter que lidar com a sua saudade, com a sua falta, com essa lacuna que a pessoa deixou, né? Esse vazio. Então, pode perceber que o pensamento está autocentrado. Não estou dizendo que está errado, porque a gente tem que lidar com isso, com essa dor desse vazio. Eu tô melhorando de uma esofagite, gente. Desculpa que eu tô toda hora Quer uma água? pigarreando, né? Não sei nem o que é melhor. O que é pior. Fica tranquila, toma água, respira, tá tudo bem. Tosse. Aqui é vida real. Aqui não tem Vou nada. ensinar uma técnica, então, de falar, de oratória, para quando você estiver com esses pigarros você fazer, porque eu não ia fazer aqui, né, no meio do podcast, mas já que a gente está falando de comunicação, começou a dar pigarro, gente, para não você machucar sua corda vocal, você vai fazer isso aqui, ó, você vai pegar sua mão, vai assoprar e vai fazer um barulho, é assim, ó. Aí você vai fazer para cima e para baixo. Isso é uma técnica para você tirar pigarro e não machucar sua corda vocal, porque se machuca toda a sua corda vocal, depois você vai ficar rouco, não vai saber. Então, pronto, coisas práticas. Ganhamos mais uma, hein? Ganhou mais uma. Isso é muito bom. Isso é de técnica de cantor, tudo, né? Porque a gente fica com pigarro mesmo. Às vezes come alguma coisa, leite, enfim. Mas, o que a gente tava falando? Nem sei onde a gente tava, o que era? A gente tá falando do sofrimento, tava fechando essa questão do sofrimento. Questão do luto, né? Do luto. Então, é difícil, mas o pensamento é autocentrado, né? Então, nos relacionamentos, quando a gente quer que o outro goste da gente, o pensamento é autocentrado. Quando você quer estar numa entrevista de emprego, o pensamento é autocentrado. Será que vão gostar de mim? Será que eu tenho qualidade? Será que isso do meu currículo tá bom? Será que eu tenho, né, pessoas que podem falar bem de mim nessas coisas? Então tá sempre ali. Eu tenho que montar esse evento. Esse evento tem que ser sucesso, senão eu vou ser o fracasso. Então, o pensamento está sempre autocentrado. Né? Então, o ego quer sempre o quê? Ser maior, melhor, mais inteligente, mais bonito, mais perspicaz, quer sempre
tá sempre se comparando, né? E a rede social, ela traz muito disso hoje, né? Então, você se compara com o outro, você tem o cabelo e quer se comparar com aquilo lá, porque o outro tem cabelo, o outro não tem, aí tem isso, tem aquilo. E aí a experiência é individual de cada um, não tem certo e errado. Quanto mais a gente entra nessa coisa da dualidade, de dividir as coisas entre bom e mal, certo e errado, principalmente focando nisso, né? Isso causa muito sofrimento, porque, vamos supor, nosso papo tá maravilhoso, mas se a gente tá super aleatório, a gente foi entrando e saindo de vários assuntos, mas sempre costurando um lugar, e aí eu começava a pensar assim, não devia ter falado assim, eu devia ter tido uma linha cronológica melhor para falar coisa. Eu já dividi, eu já entrei e saí de uma situação muito legal e me levei para um sofrimento de que eu poderia ter feito de outra forma. Isso causa muito sofrimento, e a gente acha que sofrimento é só quando perde alguém, ou uma catástrofe, ou machuca. Não, o sofrimento é o mínimo sofrimento. A gente não tem que aceitar viver nem com o mínimo, nem com o médio, nem com o máximo sofrimento. Então, quando você entende esse lugar, você vai em busca de alguma coisa. E é isso que eu, depois de 8 anos, eu cheguei nesse lugar de entender como é que eu não entro mais em sofrimento, como eu atravesso a cortina de fogo do sofrimento, como é que eu entendo que isso vai passar também, porque é a impermanência da vida. Outra coisa que traz sofrimento, a gente querer manter o prazer o tempo todo, então a gente fica lá, entra em vícios, nessas coisas todas, né? E a gente vicia num personagem, a gente vicia em agir de certa forma, a gente cria uma autoimagem pra gente da melhor mãe do mundo, da namorada compreensiva, do irmão bacana, né? Da melhor professora, do funcionário exemplar. Quando muitas pessoas falam de autoimagem, mas é porque eu tenho que estar bem aqui com o meu cabelo, eu tenho que estar bem com a roupa que eu coloco, fiz coloração, agora eu estou super na coloração pessoal, isso muda a vida, gente, coloração pessoal muda a sua vida, é verdade, sua pele, coisa incrível. Mas quando a gente fala, né, de autoimagem, as pessoas estão muito nessa parte estética, na parte cá fora, mas ninguém olha, né, que você estava falando dos super-heróis, né? Então, assim, a melhor mãe do mundo, o pai provedor. Cara, qual é o esforço que você faz para manter essa imagem da mulher perfeita, né? O que a gente mais vê são imagens perfeitas, que mais vê na internet. Esses personagens, né? E são essas autoimagens que a gente se esforça demais para manter e nunca é o suficiente. Então, se você tirar esse lugar dessa autoimagem, tirar essa máscara, jogar fora a espontaneidade e o sarrafo vai diminuir, porque não vai ter nem sarrafo para você ter que pular. Sim. Né? Porque não é uma competição, é uma competição consigo mesmo que você está sempre ali. Mas aceitar que você tem esse canal de intuição, de criatividade, que você vai se expressar da sua forma, estar bem na sua própria pele. Esse que é o objetivo e também não tem lugar nenhum para chegar. É interno, eu acho, talvez, isso, né? É uma coisa interna. O Márcio estava falando, eu sei que a gente tem que acabar o podcast. A gente já está aqui quase 2 horas falando. Eu acho que... Certo. Nossa, Ju, que delícia. Eu só pedi pra avisar por causa do seu... Ai, que delícia. Senão ia. Senão esse era daqueles podcasts que então, vamos marcar um retiro pra gente ficar falando, né? Se vocês quiserem ir também, vai ser um retiro maravilhoso de roda de conversa, de práticas, de trocas. Né? De trocas. Uma, sabe o que eu queria te perguntar? Tem algumas perguntinhas finais que eu já vou fazer, mas eu queria te fazer uma pergunta bem pontual, acho que é importante para quem está assistindo. Dessa tua experiência, né? Tinha um monte de coisa que eu queria perguntar mais, então mas... vai, eu prometo que eu só falo sim ou não. Eu prometo que eu dou a resposta em uma linha. Em uma linha. A sua experiência como atriz, né? Como que isso, assim, de um jeito prático, como é que isso que te ajudou
nessa parte do autoconhecimento, que você estava explicando, de entrar e sair dos personagens. Eu acho que isso é uma coisa que a gente até já conversou sobre isso. Pra mim, às vezes é um desafio, e aí eu queria saber como é que você faz isso e como é que a gente pode ajudar as pessoas com essa sua dica aí. É um treinamento, né? Tá. Dá pra você, primeiro você precisa ter consciência de que você tá interpretando um personagem, e foi tudo isso que eu falei. Qual é essa autoimagem que você tá tentando sustentar? Tá. Né? É a pessoa mais compreensiva, você não pode errar. Tá. Isso são autoimagens e são personagens. Vamos supor, então, um personagem, aquele que nunca erra. Tá. A namorada que é a melhor namorada do mundo, é uma personagem. Tá. Né? O vilão, né? Então, assim, é ele que vai acabar com toda a história da mocinha. Uhum. Então, tem esses lugares, esses personagens. Só que a gente não entende que também outras coisas. Eu sou Mariana. Quem é a Mariana? Sem ser o que eu faço, né? O que eu deixo de fazer. Eu sou um ser de luz, né? Vai dizer o jovem místico. Enfim, sou um ser humano vivendo um ser divino vivendo uma experiência na Terra. Ok. Tá. Mas a Mariana, ela é o quê? A Mariana, ela é atriz. A Mariana né, pode ser, tá? Vou falar no genérico assim. Então, a Mariana é mãe, a Mariana é irmã, a Mariana é prima, a Mariana é madrinha, a Mariana é professora, a Mariana é aprendiz, a Mariana é aluna, né? Sim. Então, eu sou todos esses personagens, só que quem tá permeando esses figurinos? A minha essência. Né, o Roberto Chiniachik fala, o ser humano é igual à água do mar, é salgada em todo lugar. Então, a gente é a mesma coisa. Então, se você não está bem com você mesmo, você vai refletir isso em todas as áreas da sua vida, seja no trabalho, na sua vida pessoal, com as suas amizades, né? Sim. E aí, nas amizades é até aquela coisa que é pior, porque tem amigo que aguenta, né? Aí você vive uma relação tóxica dentro da amizade mesmo, né? Não só numa relação amorosa. Na família, as relações tóxicas que a gente vive, porque a gente acha que tem que aguentar o mau humor, a agressividade do outro. Não, cara, se a gente tá lá que é pra se amar, Sim. que é pra aprender a tolerar, a ver que o outro também né, essa é a maior coisa. Então, como é que eu entro e saio desse lugar? Você tem que entrar pra dentro de você. Você tem que entrar e sair desse lugar, tipo, você vê que tá vindo uma raiva. Então, se você quiser entrar na raiva para ver o que é que essa raiva tá contando para você, você vai saber o que é que tá vindo na raiva. Na hora que ela vem, pô, essa pessoa tá me menosprezando. Tô ficando com raiva, porque ela tá me menosprezando. Estou sentindo rejeição. Tá? O que tá por trás? Então, você nem entra mais no negócio. Tá. Você não entra naquele papel de agir com raiva. Isso é uma coisa, tá? Agora, papel de mãe. Qual é a ideia que você tem sobre ser mãe? A mãe tem que aceitar, a mãe tem que acolher, a mãe tem que nutrir, a mãe tem que doar a vida dela. Isso vai fazer bem ou mal? Qual é o lugar ali? Entendi. Qual é o esforço que você faz para se encaixar nesse personagem que é a mãe perfeita? Tá fazendo sentido? Você está me acompanhando? Então, esse é o esforço. Então, assim, quando eu tenho consciência do esforço que eu faço, eu nunca vou chegar nessa mãe perfeita, eu tenho que ter coragem e desapegar e deixar cair no chão para ser a mãe que eu vou saber ser. E é aí que a espiritualidade, ela ajuda a gente. Então, eu gosto muito da filosofia hindu, que não é uma religião, né? O hinduísmo é uma filosofia. Sim. Então, tem vários aspectos do divino, né? Então, dessa vez, os aspectos femininos do divino ensinam a gente a lidar com essa força de energia criativa. E os aspectos masculinos ajudam a gente na força da ação. Isso que eu acho muito legal. Sim. Então, tem a deusa, que é a deusa Amba, que ela é a mãe divina, é a figura da mãe divina. Então, ela tem milhares de braços e de mãos prontas para estender a todos os seus filhos. Então, o que é que ela traz? Ela traz a nutrição, ela está ali para acolher, ela não julga. Então, que aspecto é esse meu, dessa mãe divina que é nutridora? Como é que eu posso ser? Pô, eu venho agindo como a minha mãe? Opa,
Eu tô agindo como a minha mãe agia aqui comigo, eu tô agindo com esse meu amigo, eu tô agindo com a minha filha, eu tô agindo com o meu colaborador. O pai exemplar, o pai provedor. Qual é a autoimagem que você está tentando sustentar? Então, esses são esses personagens. O melhor amigo, né? A mulher mais bonita do mundo, o melhor ator. Imagina, gente, para sustentar esse povo que ganhou o Oscar agora. Né? Ele tem que ter um autoconhecimento e um auto-amor muito grande, uma autocompaixão, de entender que você pode brincar com tudo isso que o ator faz. Ele entra lá, vai lá, interpreta o Superman, o Homem-Aranha, ele interpreta a Mulher Maravilha, mas ele chega lá no final do dia, ele tira aquela roupa, coloca lá, tira aquela maquiagem, bota a calça jeans e a blusinha branca, pega a sua roupinha e vai comprar pão na padaria, porque ela tem que comer, vai lá pagar as contas, e ela brincou daquilo e voltou, né? Então, esse lugar de entrar e sair dos personagens, primeiro você tem que ter consciência de que você pode brincar disso e não se levar tão a sério, mas ter responsabilidade, né? Numa das primeiras vezes que eu estava buscando muito esse primeiro contato com o divino, eu queria ouvir, eu queria sentir a presença de Deus. Aí eu fui fazer um retiro em Cunha, fui lá para o Espaço Flor das Águas, que eu super recomendo, um lugar lindo. Então eu fazia yoga e foi lá que eu cheguei lá e falei, tem meditação, vamos fazer. Crente que era meditação com musiquinha, 30 minutos em silêncio. Várias caixinhas. Não, e eu já meditava há 5 anos, né? 5, 6 anos. Na hora que eu vi 30 minutos em silêncio, eu fiz comecei a xingar. Falei, como assim? Bom, no primeiro dia foi a querer debater, mas eu lá não vou me mexer, começa a doer a perna, começa a doer o ombro, e várias coisas, e eu lá, e aquela mente assim. Aí depois, acho que de uns 15 minutos, passou aquela tormenta interna, e eu vi, nossa, tô aqui de boa. Aí fez toim, falei, já acabou? Falei assim, mas agora que tava bom. Né? Agora que tava bom, acabou. E aí, conforme eu fui indo para esse silêncio, e percebe os sons de fora, percebe as coisas de dentro, barulho de fora. Aí uma hora e eu senti que meu olhar, ele veio para cá, ele fez tum. E aí eu senti assim, cheguei. Aí eu fiz, cheguei. Aí eu escutei uma voz, mas não era uma voz alta, como a gente está falando. Era uma conversa intuitiva. Escutei, sim, chegou. Aí eu, Deus. Nossa, tá aí eu só escutei assim, oi. Aí eu fiz, então é aqui. É aqui. Aí na hora me deu um monte de vontade de perguntar, né? Aquelas 500 mil perguntas, né? Você encontra com Deus, o que você vai perguntar para Deus, né? Você vai ter um gênio da lâmpada, você tem 3 desejos. Não, Deus tem o tempo todo para você, né? Aí eu vi que eu ia começar a entrar em ansiedade, eu respirei e fiz assim, que bom que eu consegui, eu vou conseguir manter esse lugar? Aí ele, com o tempo sim, com o treino sim, mas você já sabe como chegar até aqui. Aí me deu uma vontade de perguntar assim, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que Aí eu só respirei e fiz assim, com tanta coisa no mundo, como é que a gente lida com essas coisas que a gente não está satisfeito na nossa vida? Né? Porque eu podia perguntar, por que fulano está me tratando assim? Por que eu não estou conseguindo vender meu apartamento? Eu falei, não vou perder meu tempo com Deus perguntando isso, né? Sendo que eu sabia que eu só tinha 30 minutos daquela meditação e alguma hora ia acabar, porque se toca o gongo, perdeu, já era, Deus vai embora, né? Aí eu simplesmente falei assim, como é que eu lido com toda essa nhaca do mundo, né? Com essa tanta insatisfação. E aí o divino me falou assim, eu fiz esse planeta, eu fiz todo esse universo e esse planeta para vocês usufruírem e vocês só me exploram. Vocês sempre querem mais, nunca estão satisfeitos. Vocês não sabem celebrar a vida. Vocês só ficam olhando para essas atrocidades e ficando cada vez mais com raiva uns dos outros e estão destruindo tudo que eu construí para vocês se divertirem. Aí eu fiz, tá, mas o que é esse mundo então? Aí ele, é meu playground. Dando até uma piscadinha, assim, porque o meu divino, ele é comediante. Comediante, óbvio, ele né? é palhação comigo, né? O que é isso aqui? Ele é meu playground.
e vocês não sabem se divertir. Aí eu até falei assim, não sabe brincar, não desce pro play, né? Falei, pois é, vocês estão no play e não estão brincando. Mas numa voz muito suave, assim, sabe? E essa foi a primeira vez que o divino, né? Que essa força maior, essa inteligência, que eu entrei em contato com ela, assim, de conseguir manter essa comunicação, vamos assim dizer, nesse lugar. E depois, outras vezes também, quando eu estava em outros processos de expansão de consciência, que eu falava, mas por que tendo que lidar com tudo isso, principalmente na época da pandemia, a gente fazendo muita meditação de mandar luz para as pessoas e entrar na dor dos outros para poder trabalhar essa parte da compaixão. A gente faz um trabalho desse também, né? Da gente trabalhar nossa compaixão, de entrar na dor do outro, de se oferecer e enviar luz, enfim. E eu me perguntava, mas pra que tudo isso, entendeu? Enquanto vocês não aprenderem a brincar e a celebrar, isso aqui é o meu playground. Eu fiz tudo isso para vocês se divertirem e vocês estão se matando. Então, eu comecei a tentar olhar assim e escolher. Eu vou querer entrar nisso? Como é que eu vou me divertir dentro dessas coisas que estão acontecendo? Então, o que eu falo na comunicação também, quando você vai fazer um podcast, você vai fazer uma aula, você vai dar uma palestra, apesar de tudo, faz o roteiro, estude tudo, saiba todas as coisas, mas divirta-se. Divirta-se, porque a hora que você estiver ali se divertindo, você não tá nem aí porque o outro vai pensar, porque o que mais importa é que eu tô tendo um good time. Tem um professor nosso lá no ECAM, que o Anandagiri, ele fala assim, iluminação, estar iluminado é quando você, are you having a good time? É que não dá para... você tá tendo um bom momento. Né? Mas good time, a gente precisa achar uma expressão para falar good time, porque você tá se divertindo. Então, é isso. A gente tem que buscar essa diversão, só que a gente se culpa por estar gostando da nossa vida, a gente se culpa por estar conquistando as coisas, a gente se culpa porque o nosso pai, a nossa mãe deu uma vida boa pra gente, mas vai ver o que eles fizeram antes, entendeu? A gente se culpa por N coisas que a gente conquista, a gente se culpa pelo nosso sucesso, a gente se culpa pelo nosso fracasso, a gente se culpa por não atender uma expectativa que só você criou e que você nunca vai atender. Então, tipo, joga essa porcaria de culpa no lixo. Aperta o foda-se, gente. Mas não é apertar um foda-se com raiva. Com raiva, com consciência. É um lugar do tipo assim, eu não tenho tempo pra perder com sofrimento. Vou ser feliz agora, né? Não é nem feliz. Eu estou em paz. Eu estou alegre com a coisa que está me dando, porque você quer um exemplo prático? Estou eu lá agora na Índia, acabei de voltar da Índia, fiquei mais 30 dias lá, que eu também levo as pessoas para lá, sou intérprete. Se você quiser ir para a Índia com a Tia Mari, vamos, Tia Mari. É super divertido, gente. É muito divertido. Então eu estava lá e eu tinha uma semana entre um programa e o outro, né? Entre o programa e o festival, o retiro e o festival. E aí eu pensei, posso ir para Tirunvanamalai, ficar lá no ashram do Ramana Maharshi, em silêncio, 4 dias só lá meditando, feliz da vida, mas... Poxa, se eu arrumasse alguém para dividir a viagem, né? O táxi, que era um táxi caro e tal... E aí, mesmo assim, tinha uma outra moça que ia ficar do retiro para o festival. Eu falei, olha, eu vou descer para Tirunvanamalai ou para Auroville. Você vai ficar fazendo o quê? Vamos para lá? Aí pensei, não sei como é que ela é, então eu acho que Auroville vai ter muito mais coisas para ela se fazer, porque Tirunvanamalai eu vou querer ficar lá no ashram do Ramana e, enfim, né? Não sei se a pessoa vai gostar de ficar em silêncio 4 dias. Mas em Auroville, se eu quiser ficar em silêncio, eu fico e ela tem coisas para fazer, beleza. Cheguei em Auroville, me bateu aquele negócio assim, eu não devia ter vindo para cá, eu devia ter ido para Tirunvanamalai, olha quantas pessoas que foram para Tirunvanamalai, não sei o que lá, eu parei assim, fiz assim, não. Eu estou aqui. Eu já paguei a semana inteira do hotel com piscina, super fofo, super gostoso. Eu já tava com ranço da outra vez, que eu não sei por que eu tava com ranço, que eu fiquei irritadíssima da outra vez que eu vim, que tava com uma galera que não sei e tal. Mas
cara, eu deveria. Não, isso aí é dualidade. Eu acabei de aprender isso, eu vou deixar essa dualidade me catar e agora... Não, eu só respirei, ó, e falei, divino, o que é que a Auroville tem para me oferecer nesses 8 dias? Me mostra. Vou. E mandei a dualidade para PQP, né? Falei, sai daqui, ô, coisa. E tomei meu suco de romano, que eu levantei, eu olhei para um lado, eu vi uma árvore, mas uma árvore linda, assim, com um tronco grande, ela com aquela topo, assim, com um monte de folha, tava batendo uma luz, assim, eu olhei para aquela árvore, a árvore fez assim, oi, Mari. Aí eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu vim me conectar com as árvores. Aí eu lembrei de uma experiência numa meditação que o divino tinha me levado a passear entre muitas árvores. E eu estava deitada, eu vi o topo das árvores fazendo assim, e tinha uma luz. Na hora que eu vi aquilo que a árvore fez assim para mim, nesse mesmo lugar da comunicação que o divino faz, nesse canal sutil, eu entendi. Eu fiz assim, eu vim aqui me conectar com as árvores. E daquele dia, você não tem noção as árvores que eu encontrei pelo caminho ali em Auroville. No penúltimo dia, tava eu assim, quero morar em Auroville. E eu cheguei lá e falei, devia ter ido para outro lugar, isso aqui. Ela falou assim, não vou deixar isso, sabe? Então, assim, eu tenho um ranço de alguma coisa. O que eu tenho para aprender com isso? O que é isso que a vida está tentando me trazer agora aqui? Me mostra. Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero experienciar esse lugar. E foi muito legal. Quero voltar para Auroville. Quero levar um grupo para Auroville agora. Então, assim, para você ver como uma pessoa, tipo, de uma aversão, você vai para um lugar de receptividade. Né? Então, acho que dentro dessa coisa dos personagens é a gente se sentir bem na nossa própria pele, tirar esse sarrafo, entender que a filosofia ela vai trazer um caminho para a gente entender melhor o que é ser humano, o que é viver. Né? Eu tenho esse programa também que é o Manual Prático de Como Ser Humano, que é uma peça de teatro também que eu venho escrevendo. Então, assim, tem várias coisas que agora eu estou conseguindo colocar em prática e mostrar para as pessoas os meus serviços e ajudar na comunicação. Eu aposto numa revolução na nossa comunicação. Sim. Porque a comunicação é relacionamento e relacionamento é vida. Então, a gente só vai mudar aquilo que a gente quer mudar quando a gente mudar a nossa comunicação. Começando pela comunicação e o relacionamento consigo mesmo. Foi isso que eu fiz lá atrás. E hoje eu olho, 8 anos depois, eu vejo que eu olho para trás com tanta compaixão por aquela menina, sabe? Tanta coisa que eu passei, assim, que eu me pego no colo e falo assim, tanto que uma das transformações foi isso, eu encontrei comigo com 12 anos, olhei para mim nessa idade e falei, acabou esse sofrimento. Eu tô aqui, eu consegui, a gente conseguiu, eu tô aqui para te provar que é possível, sabe? Então, eu me emociono porque eu sei o quanto eu investi um apartamento na minha cura, nesse florescer, nesse processo. Eu investi o meu apartamento na minha cura, em sair, em estar aqui falando com vocês hoje de um lugar de alegria, de paz, sem medo, porque até o ano passado eu ainda estava num lugar, mas hoje eu sei esse caminho, e eu tenho o maior prazer, a maior alegria em compartilhar, e a partir de agora é isso que eu vou fazer, porque eu acabei de voltar da Índia, né, quando eu tô falando, agora vai pra Índia de novo, aí, segura um pouco aí, vai pra Índia de novo, nem eu sei, né, como é que são as coisas, mas é possível esse lugar e se a gente tem que colocar esforço em alguma coisa, que seja nessa verdade. Não aceito nada além da verdade, mas assim, ó, nessa paz. Isso aí. Nesse fogo da paixão do guerreiro espiritual. Isso que é o guerreiro espiritual, aquele que atravessa a cortina de fogo, aquele que atravessa a montanha. Né? Acho que os trabalhos de Hércules estão aí para mostrar, né? O cara vai lá, tipo, tem que matar o Golias. Ele tá aqui como fazer. E as coisas vão aparecendo. E ele nem sabe o que é que ele vai encontrar no final.
né? Mas é isso, não tem lugar para chegar. Mari, eu acho que assim, eu ficaria mais o resto da tarde aqui, umas 5 horas contigo. Eu também. Mas essa sua última fala me lembrou de um fato que eu quero compartilhar e eu vou te fazer uma última pergunta pra gente fechar o podcast, enquanto você respira um pouquinho. Porque eu sinto, a gente tá falando sobre empatia, neurônio espelho que a gente sente, que o outro sente, né? Eu acho que na sua fala, hoje eu falei menos, bem menos, geralmente no podcast eu falo mais, mas hoje eu quis estar num lugar de ouvir mesmo, mais assim, sabe? E as suas falas me trouxeram algumas reflexões. E teve algumas que eu vi por que a gente se conectou, né? Por que minha alma aquele dia pediu pra gente se reconectar ali. E agora a sua última fala me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo no domingo. Quando eu dou aula de cura prânica, né? O curso de cura prânica, geralmente eu não exponho muito depois. Eu fico na minha, saio, medito, faço o meu processo. Mas eu dei um curso esse final de semana para 12 pessoas da mesma família. E tudo que você falou sobre alegria, felicidade, sobre esse encontro com o divino, eu revivi nesse final de semana. Eu já tinha tido algumas experiências, mas eu pude sentir, enquanto eu estava ali, 1000% da minha energia nesse final de semana dando esse curso. E em uma parte da meditação dos corações gêmeos, ele fala, lembre de um momento feliz. E eu posso ser bem sincera, pela primeira vez na minha vida, eu não precisei pensar em um momento feliz. Porque eu estava ali feliz, né, me sentindo alegre, em êxtase de estar fazendo aquilo. E quando eu cheguei em casa, eu não consegui me conter. Eu estava transbordando, eu estava sozinha. E eu falei, cara, eu vou gravar um stories. E aí, domingo à noite, eu gravei os stories falando sobre isso. E eu falei uma palavra muito forte, porque era o que eu estava sentindo. Eu falei, cara, você se diverte no que você faz, aquilo que você falou também aqui. Você tem tesão pelo que você faz, sabe? E aí, depois eu me ouvindo nos meus stories, eu fiquei emocionada porque eu senti aquela energia. Então, agora, quando você trouxe isso, cara, eu investi um apartamento, né, em mim. E eu fiz basicamente isso também. Muitos anos eu investi em mim. Então, eu vejo que hoje a gente consegue falar de um lugar, não de alguém que leu um livro e falou. A gente consegue falar de um lugar de pessoas que estão nessa busca, que não somos melhores do que ninguém, mas que a gente está nessa busca, né? E quando a gente fala, a gente conecta, porque as pessoas estão vendo que a gente está falando algo que a gente experienciou e que vem do coração. Então, está sendo ainda, né? Não acabou, um podcast muito especial. Gratidão por todo esse seu compartilhar. Eu sei que a gente queria trazer mais tretas aqui, né? Mas enfim. Mas tem um monte de treta. Falar que utilizou, né? Nem gastou, né? Um apartamento na espiritualidade. É aceitável você gastar, né? Vamos supor, 150 mil para comprar um apartamento, comprar um carro, mas fazer um curso que custa 40 mil reais? Ai, tá ficando louca. Tá louca. Né? E aí as loucas se encontram, né? E os loucos se encontram. A bolha dos loucos tá crescendo. E se você quiser também, tem um caminho lindo aí, muito divertido, porque a espiritualidade é divertida. Você vai amar chafurdar na lama. Né? E quando você tá junto com um companheiro ainda, né? Vocês vão, por exemplo, num desses processos lá do ECAM, a gente se descabela, é uma doideira, tá? Aí você abre o olho, tá todo mundo meio assim, né? Descabelado, você fala, nossa, pra que limbo que eu fui agora e voltei, e o que eu senti, essas experiências místicas e transcendentais que a gente atinge respirando. Sim. Né? Então eu que quero te agradecer muito por esse papo aleatório, né? Eu acho que até eu vou abrir o meu podcast, pode ser papo aleatório, né? Porque a pessoa abre e fecha pop-up, que é um negócio, né? Senhor Jesus, eu gostava muito do Bukowski quando eu era atriz, né? Eu lia muito poesia, e o Bukowski, ele é assim, né? Ele vai falando de um assunto, aí ele abre o outro, aí ele vai abrindo o outro, aí ele volta, não sei o quê. Então, quando eu vi que eu fazia muito isso, eu falei assim, gente, que coisa Bukowski. Foi um podcast Bukowski, Bukowskiano, né? Mas eu que agradeço muito quem ficou até agora. Então, né, faz que nem eu. Vai ouvindo de pouquinho em pouquinho, né? Tô lavando louça, ouvi um pouquinho. Aí faço o trabalho, não sei o que lá. Eu vou fazer comida. Eu vou continuar ouvindo podcast. Sou dessas também. Assim. Te agradecer muito, Ju. E agradecer o nosso encontro também, né? Porque foi uma coisa muito rápida, assim, e da gente perceber quando
quando a gente tá no fluxo, né? Não querer ir para um outro lugar, porque a mente vai querer falar, eu preciso ir embora, eu preciso fazer não sei o quê, ou tá rolando o show lá dentro, tá aqui há horas conversando, acabou o show. A gente tinha vindo pro show, A gente tinha ido pro show, né? E aí a pessoa, você vai ver meu show? O amigo falou, e aí, gostou do show? Tipo, super, gostei. Fiquei conversando com a minha amiga lá, minha mais nova amiga de infância lá, 500 horas. Foi ótimo esse show, porque se eu não tivesse vindo, eu não teria conhecido, né, a pessoa. E é isso, a gente pode, assim, eu procurei começar e finalizar pensamentos, porque é tanta coisa que vai abrindo, sim, né, olhando mesmo assim, essa minha volta, que eu acabei de voltar, tô há 2 semanas só, né, que eu voltei da Índia, então assim, tô assentando muita coisa ainda, e tô sentindo que eu tô entrando nesse processo novo do meu ser, né, então é uma vida antes e agora. Depois. Que eu tô tendo essa consciência de que são 8 anos que eu tô nesse caminho, 10 anos de busca, então tá rolando um balanço interno, sabe? Sim. E foi muito gostoso de conversar sobre tudo isso, porque uma coisa é emenda na outra, né? Sim. A gente vai aprofundando, você sente que uma hora vai aprofundando, uma hora vai subindo, aí vai crescendo para um lado, vai indo para o outro, porque a gente é esse multidimensão, né? Sim. Que bom, gratidão, Mari. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final, antes de encerrar tudo, que é, já que você tem tanta essa conexão com o divino, eu vou fazer desse lugar, tá? Já que ele disse que aqui, eu vou adaptar para sua fala. Tá. Já que ele te disse que aqui é o playground dele, e que ele te disse, você vai ter que deixar esse playground agora. Que mensagem que você deixaria dessa sua experiência aqui nesse playground de God, vamos dizer assim, todo esse divino, para que as pessoas fiquem com essa sua última mensagem? Para você observar a partir de qual estado interno você está vivendo a sua vida. E divirta-se. Né? Divirta-se. Sem extremos. É o equilíbrio, né? É esse lugar, é saber que nada é permanente. Essa que é a divirta-se. Gratidão, Mari. Pessoal, é isso. Eu acho que logo a gente vai ter que gravar outro podcast. Vamos fazer um podcast presencial, chamar todo mundo. Presencial, boa, Mari. Ó, projetos novos já aqui. Mas é isso. Gratidão para vocês que estão assistindo, quem está no YouTube. Deixa seu comentário aí agora. O que você mais curtiu né, dessa fala da Mari em especial? Que nem eu falei, foi um podcast bem diferente. Eu ouvi muito mais porque eu estava num lugar aqui de sentir mesmo. Foi uma troca bem, bem especial. Então, deixa seu comentário. Quem está no Spotify, não está assistindo, não está vendo a gente, mas enfim, curte, compartilha com quem você quiser. Acho que a Mari trouxe um ponto aqui, e eu nunca falei isso no podcast. Quando eu criei o podcast, eu nunca criei esse podcast para ser o melhor podcast do mundo. Nunca criei esse podcast para ser o mais ouvido do mundo. Eu criei esse podcast porque eu senti um chamado de descomplicar a espiritualidade, de falar para as pessoas num papo com pessoas assim como você, de que é possível, na verdade, que é isso que você explicou, é um braço que você ainda não sabe que faz parte de você e que pode ser divertido. Eu acho que de tudo isso que a gente falou, é uma coisa que eu falo muito, muito para todo mundo. Se não é divertido, não é sustentável. Então, quando eu virei essa chavinha na minha vida, a vida ficou muito mais gostosa. Então, é isso. A gente se vê no próximo podcast. Gratidão, Mari. Muito, muito, muito obrigada. Gratiluz. Gratiluz. E às vezes eu brinco com o pessoal que eu faço assim, namastreta. Namastreta. Uhul. Gratilovers, gratiluz, gratitude.